pensamento diferente fortalece o meu contraponto. Não sou seu inimigo, mesmo do lado oposto. Adversários do bem, no jogo onde quem sai vitorioso é aquele que compartilha sua história de vida pra ajudar o outro. O mundo parou, mas eu não quis descer. Em meio ao caos, eu só quis vencer. Reinventando, transformando, sendo mais consciente. Pra que minha história lá no futuro seja exemplo de case. Do caos ao case, 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 do caos ao case. Bom dia pessoal, tudo bem? Olha eu aqui novamente, André Luciano, anfitrião do podcast do Caos ao Case. Hoje a Camille ainda não vai mostrar ela, né Camille? Vou trazer, você que quer saber tudo de marketing de influência, marketing offline, online, de parte empresarial, de gestão de carreira e também como iniciar na carreira aí, muito jovem. Estou trazendo aqui para vocês uma convidada que eu não tenho assim, relacionamento com ela, mas acompanho há um bom tempo, acompanho as pessoas no qual ela presta serviço, né? Então nosso podcast aqui, como tem por característica na intitulação do Caos ao Case, nós trazemos pessoas que têm histórias de caos, outros de case, e algumas que estão por trás dessas pessoas que são case na cidade, que têm aí a sua carreira, a sua empresa gerenciada em um determinado departamento por ela, Carol Senati. Olá, muito prazer. Tudo bem, Carol? Obrigada pelo convite, viu? O prazer é todo meu, te agradeço. Você deve ter falado, poxa, mas eu não conheço esse cara, como que ele me convida para o podcast e tal? Eu nem pensei, assim, acontece que com uma certa representatividade a gente acaba recebendo os convites, né? Para mim é um motivo de muita alegria, porque a gente entende que a gente está bem posicionado aí no mundo digital, né? As pessoas querem estar um pouquinho da gente, e é uma honra porque compartilhar a nossa história, né? E saber que tem pessoas que querem escutar um pouquinho mais de nós e do que já passamos é muita alegria, assim, para mim. Carol, promete dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Com certeza, com certeza. Então tá, vai cair aqui na Inquisição do Caos ao Case. Deixa eu te falar uma coisa. O seu convite, na verdade, é porque eu acompanho algumas pessoas, não sei se só são vossos clientes, que você cuida de um departamento da empresa deles, ou se você também dá mentoria para eles, mas eu acompanho algumas pessoas e vejo também a evolução, mas fora as empresas, eu venho acompanhando alguns stories vossos, eu tenho acompanhado a pessoa da Carol, gosto do jeitão de tentar fazer o que tem que ser feito, mas não aparecer mais do que o próprio cliente, e uma fala mansa, a gente percebe que sabe o que está fazendo, né? E então falei, deixa eu convidá-la, trazer, porque eu penso que você pode ajudar muito quem está nos vendo e nos ouvindo também. Você sabe que o nosso podcast agora também está em todas as plataformas digitais, Spotify, né, Camila? Deezer. Maravilha, o Spotify alcança muitas pessoas, porque às vezes na praticidade não precisa deixar o celular rodando, já coloca ali para escutar, vai embora, pega uma viagem, escuta aí um caso de sucesso, né? Um conteúdo relevante, parabéns, muito bom. Então tá, né? Então, Camille, já me dá o troféu para a Carol depois colocar. Aqui nós temos uma coroa para as princesas, né? Deixa aqui na frente para depois a gente coroar ela, né? Com certeza. Carol, quem é a Carol Senati? Olha, eu sempre me pergunto quando chega essa parte, geralmente o pessoal faz no final, né? Mas chega essa parte, é difícil pra mim, porque eu falo assim, meu Deus então, do céu, antes de você responder, então não se defina. Eu quero saber, para o pessoal até te entender, quem é a Carol Senati no sentido de onde veio? É filho da mãe, papai, onde nasceu? Combinado. Conta essa parte para nós. Eu acho que hoje a minha dificuldade de me definir é justamente sobre isso. Eu faço um pouquinho de tanta coisa, tenho um pouquinho de mim em cada coisinha que eu me proponho a fazer, e aí chega uma hora que eu acho que é uma definição longa, né? Mas eu sou filha de Silmara Senati, filha de Antônio Alfredo da Silva, eu venho lá de São Paulo, né? Moro em Praia Grande desde 2012, amo essa cidade,
uma cidade que ganhou meu coração realmente, né? Eu não sou praia-grandense, mas eu me considero como. E assim, além disso, né, a minha infância e adolescência eu conheci São Paulo, que eu acho que me torna também bem prática, bem ágil em alguns aspectos, porque lá é uma cidade de selva, é tudo pra ontem, é rápido, ninguém quer saber muito da vida um do outro, assim, ninguém quer saber quem é seu pai, quem é sua mãe, quem é seu sobrenome. Isso me ensinou, assim, a ser forte aqui mesmo sem ter uma pessoa por trás de mim ou uma família por trás de mim na cidade. É o fato de entender que ou era eu que ia fazer alguma coisa ou era eu mesma, né? Não tinha essa opção, não tinha outra opção. Chumara Senati, a mãe, e o pai? Antônio Alfredo da Silva. De que lugar de São Paulo? A gente é da Zona Norte. Zona Norte? Eu tenho vários amigos na Zona Norte, hein? Ah, eu adoro. Eu gosto também. Minha Parada, Santana? É, o Santana e Santana Tucuruvi ali, eu, né? E meu pai era mais a Vila Maria. Tá. Não, eu tenho vários amigos na Zona Norte. Eu era do pagode antigamente, né? Que legal. Então ia muito pra lá, pro Polo Norte, consulado. Meus primos são da Vila Maria também, da escola de samba, eles gostam, são da bateria e tudo. Eu tenho um grande amigo lá, mandar um abraço para ele, meu amigo, meu cliente, Ademir Fogaça, que hoje era da Brasilândia e hoje mora na freguesia do Ó, ali perto do Rosas e tal. Então eu tenho muito amigo lá da Zona Norte, eu ia muito para a Zona Norte. E a Carol nasceu e criou em São Paulo? Sim, eu nasci e fui criada em São Paulo, né? Minha família é toda de lá, minha base, assim, a minha educação veio ali daquela cidade, né? E aí, num caos, no meio de um caos, a gente veio pra Praia Grande, a nossa casa tinha sido assaltada. E foi assaltada várias vezes, assim, e tal, e éramos só eu e minha mãe, meus pais são separados desde os meus 9 anos. Tá. E aí a gente não teve escolha mesmo, assim, a gente foi praticamente colocada pra fora de casa devido àquela delinquência acontecendo ao nosso redor, né? E aí a gente pegou e veio pra Praia Grande. As pessoas na época, Praia Grande tinha ainda até um índice de perigo maior de crime, né, criminalidade. E as pessoas me perguntavam, o que você vai fazer na Praia Grande? Você tá louca, né, e tal. Só que a nossa base estava aqui, né, minha família por parte de mãe era aqui. E aí a gente veio pra cá, né, moramos um tempo com os meus avós, até minha mãe decidir se ia ficar aqui ou não. Ainda tentamos voltar pra São Paulo, compramos um apartamento lá. Não deu certo, não rolou. E aí a gente, antes de se mudar, né, mesmo assim minha mãe desistiu da compra e a gente optou por ficar aqui. E aí a gente continuou no bairro Oceano, que é o bairro que a gente já mora, né? Tá. E a gente ficou por lá mesmo, e aí fomos fazendo a nossa vida aqui. No momento desse eu ainda mudei pra fora, eu morei 5 anos fora da cidade. E aí, assim, sem aguentar mais, eu falava muito dos meus stories naquela época, eu falava assim, a minha cidade ainda é Praia Grande, o meu coração tá lá. E eu larguei todas as cidades maravilhosas que eu conheci lá fora e falei, não, eu vou voltar pra Praia Grande, eu quero ficar ali. Tá. Várias vezes assaltaram a casa de vocês em São Paulo? Várias vezes. E você tinha quantos anos, Carol? Eu tinha, na época eu já estava com os meus 14 anos, 14, 15 anos, né? E assim, estavam entrando e a gente não estava percebendo. Era aquelas casas, assim, uma casa grande, assim, tinha alçapão que fala, né? O teto e tal. E aí, assim, eles estavam entrando por lá. E as coisas estavam sumindo, a gente não estava entendendo o que estava então acontecendo. era furto, não era assalto. Sim, desculpa. Sim, você não tem obrigação de entender das terminologias. Mas era assalto à mão armada. Sim, assalto à mão armada não, isso daí não aconteceu, foi furto, né? E aí eles entravam, e assim, a gente começou a sentir falta das coisas. Minha mãe percebeu um dia pelo banheiro, ela estava no banheiro e ela olhou assim, pegadas de pé, que eu acho que eles entravam e saíam pelo mesmo lugar, praticamente, né? Então a minha mãe começou a notar, assim, na época câmeras, essas coisas, tipo, não era tão comum como é hoje, que a gente compra uma câmera portátil e coloca nas nossas empresas, na nossa casa, no nosso apartamento. E aí a gente não tinha essa noção, e minha mãe olhou e falou, Caroline, tem alguma coisa acontecendo, né? Eu já era mais velha e tal, então a gente tinha essa conversa, né? E aí a gente foi se dando conta. A gente tentou resolver de algumas formas, né? E tenta fazer BO, liga pra polícia e tal. A polícia, assim, se omitiu total, assim, não deu suporte nenhum na época. E a gente foi vendo que, assim, não tinha muito o que fazer, mas ainda tentávamos, né? E tentamos ficar ali e tal. E aí o dia que a gente saiu mesmo da casa, que a gente olhou e falou, não dá mais. Foi um dia que aconteceu algo muito espiritual ali acontecendo. Eu cheguei na casa, né? E no dia da manhã, de voltar pra casa nesse dia, que foi o dia que a gente desistiu, eu saí de casa e a minha vizinha olhou e falou assim, Caroline, sai dessa casa que algo muito ruim vai acontecer com vocês. Sua mãe? Minha vizinha. Aí ela falou assim, fui na igreja e eu peguei até um sabonete pra você aqui. Na igreja, às vezes, eles deixam algumas coisas para o pastor orar, né? E eles pegam e vão entregando pra família, entes queridos e tal. Ela falou assim, eu peguei até esse sabonete, foi orado pelo pastor e tal, e olha, sai dessa casa que algo muito ruim vai acontecer com você, eu tenho certeza. Ela falou isso, né? E eu olhei e falei, é vizinha, deve saber o que tá acontecendo, né? Não botei fé. Aí eu indo pra escola, né? Que eu tinha faltado alguns dias, fui fazer
fui repor algumas provas. Aí eu chegando ali, quando eu saí, eu tava dentro do ônibus, a mulher falou assim, olha, eu tô sentindo uma energia muito ruim, cuidado de onde você vem e aonde você está. Aí eu olhei e falei, nossa, que povo louco, deve ser um complô, né? E cheia de raio do ladrão, querendo pegar o ladrão pelo pescoço, né? Muito brava com tudo que estava acontecendo, minha mãe também. E não botei fé ainda que era um aviso, que era um sinal, tava lá, tranquila. Dali a pouco, eu desço do ponto de ônibus, a mulher que estava sentada assim, em frente ao ponto de ônibus, ela falou assim, você acredita em Deus? Aí eu falei, ai meu Deus, esse negócio tá ficando mais estreito aqui, né? Eu falei, acredito. Ela falou assim, sai daquela casa, que algo ruim vai acontecer com você. Aí eu olhei e falei, eita. Aí eu comecei a chorar já, né? Que eu falei assim, nossa, não dá pra 14 anos e tomando esse bombardeio, hein? Não, mas esse daí tava tranquilo. Ainda já tive bombardeios mais novos. Não, bombardeio, mas porque não sei, de repente foi colocado uns anjos na sua vida, Sim. Mas por mais que o alerta seja positivo, é de travar. Lógico, porque você fica pensando assim, pô, aí é minha vida, último ano de escola, vou fazer o quê? E pensando em vestibular, sempre estudei em escolas boas, pensando no vestibular, pensando qual faculdade vai prestar e tal. Então você pensa, tá, e como que eu saio de casa? Como que eu mudo de cidade, né? Uma coisa assim. E aí ela falou isso, aí eu peguei e comecei a chorar, né? Que eu falei assim, nossa, terceira pessoa, meu, num caminho aí de meia hora, porque eu saí da minha casa, tava indo pra escola, é uma coisa, né, rápida até. Falei, que estranho, né? E chorando um pouco emocionada, bom, enxuguei minhas lágrimas no caminho até a escola, do ponto até a escola, que era perto, mas tinha uns passos ali. Aí cheguei, comecei a fazer a prova, né? A professora, tá tudo bem, era uma professora que eu não conhecia, porque eu fui fazer a prova num horário diferente do que eu estudava. E aí ela olhou pra mim e falou assim, Carol, eu preciso te falar uma coisa. Aí eu falei assim, aí ela olhou pra mim e falou assim, você acredita em Deus? Aí eu falei, ai meu Deus, esse negócio tá ficando estranho. A professora? A professora, que não era minha professora, né? Ela tava me aplicando a prova substituta. Aí ela olhou pra mim e falou assim, você acredita em Deus? Aí ela falou assim, sai da tua casa o mais rápido possível, porque tem algo que vai acontecer ali. Vai te ferir muito, eu vejo pessoas chorando muito a respeito disso. Aí eu olhei aquela situação, aí eu caí aos prantos, né? Porque aí já não tinha como você se manter firme, porque eram 4 pessoas falando a mesma coisa, eram 4 pessoas revelando algo ali, né? Você via que tinha o cuidado de Deus, não tinha como achar que não. E aí ela falou assim, isso tem algo a ver com comércio, com serviço. Ela falou algo nesse estilo, ela foi falando mais coisas, né? Ela falou assim, eu não te conheço, eu não sei quem você é, mas eu senti no meu coração de falar isso, e eu só falei porque você falou que acredita em Deus. É Deus que está te falando esse sinal. E aí, o que você fez com isso? Você levou pra mãe? Ah, não, aí ainda não tava querendo mudar de casa, não. Tava me sentindo emocionado, mas ainda não tava querendo sair de lá. Mas você quantos anos de idade? Tava com 14. Mas aí você, o seu querer tinha... Naquela época não tinha força essa sobre a mãe? praticidade. Não, a gente era muito parceira, não é sobre querer força ou não querer força. Assim, a minha mãe, assim, eu nessa idade eu já tinha negócio, eu já era empresária, eu já tinha meu primeiro negócio, uma clínica de estética. Com 14 anos de idade? Com 14 anos eu montei na verdade não montei, né? Quem montou foi a proprietária, né? Então ela me chamou, me convidou a ser sócia dela porque eu trabalhava lá e ela viu em mim um potencial e ela quis que eu me tornasse sócia dela pra gente fazer o negócio acontecer. Legal. Então, assim, a minha vida era muito diferente da vida de uma pessoa de 14 anos, principalmente da atualidade agora, essas crianças que passaram por pandemia. Era outra pegada, era outra realidade ali, então não tinha sobre o querer da mãe ou não, éramos muito nós, né? Era muito nós, assim, minha mãe sempre me respeitou muito e eu sempre fui muito, eu sei que é difícil falar de si mesma, né? Mas eu sempre fui muito sábia em alguns aspectos, eu sempre fui muito religiosa, muito espiritualizada, assim, eu sempre fui muito centrada, né? E aí ela falou isso, assim, naquela época não tinha WhatsApp pra eu chegar e avisar minha mãe que isso acontece. Hoje em dia a gente já grava o áudio, né? O negócio acontecendo, a revelação acontecendo, já grava o áudio e já manda pra pessoa no final. Naquela época não, eram celulares normais, era mensagem de texto, não existia o WhatsApp. E aí ela falou isso e tal, e eu nem consegui fazer a prova, eu fiquei muito abalada, fiquei muito mal, assim. 2012 isso? Não, foi em 2011, né? Porque 2012 foi o ano da mudança, né? Foi 2011. Aí eu, assim, muito agoniada, né? Assim, muito chateada com tudo. Aí eu voltei pra casa. Que eu voltei pra casa, eu conto essa história, assim, é muito engraçada. Essa é a parte da história que minha mãe nem acredita tanto, assim, só quem viveu mesmo ali pra ver. Eu entrei na casa, né, nessa altura eu já tava com medo, né? Já comecei a ficar amedrontada da casa, de tudo, do que podia acontecer, né? Já tava agoniada, né? Numa casa grande, você tinha que passar por um corredor pra chegar e tal. Eu comecei a ficar agoniada. Tinha a parte do jardim na frente, quintalzão, e aí entrava pro corredor, tinha a parte do fundo, né, e tal. E aí eu cheguei, entrei na casa e tal, quando eu entrei, a porta estava aberta. A
porta da minha casa não estava trancada, estava aberta. E aí eu olhei, né, passou uma coisa pela minha cabeça e falei, como que essa porta tá aberta? Tipo, sem parecer arrombada. Sabe que eles têm a chave da nossa casa? Tipo, a gente ficou, né, eu fiquei na hora tudo passando isso sozinha, porque minha mãe tava trabalhando. E eu entrei pra ver, né, assim, curiosa e tal. Aí eu entrei, dei uma olhada e tal. Aí eu falei assim, aí eu vi o forro, era forro de PVC, né, eu vi o forro de PVC assim, despregado. Porque a minha mãe tinha tampado o alçapão, ou seja, a gente tava tentando fazer o que é algo que ele não pudesse entrar mais. Aí a gente tampou ali o alçapão, ele despregou o forro. Ele despregou o forro. E aí Era um gatinho caseiro. Olha, menino, sabe lá Deus. E aí eu olhei e falei assim, olha, você quer saber de uma coisa? Eu não vou nem entrar, né? Pra continuar, não vou nem entrar. E saí, né? E eu já tinha fechado o cadeado, tudo, porque a gente entra nessa época, entra com medo, né? Já fecha tudo e tal. E eu saí com tanto medo que eu até deixei minha chave pra trás. E quando eu saí nesse caminho do corredor até o portão da frente, o cadeado estava aberto. Com certeza o rapaz, mulher, sei lá quem é que estava fazendo isso, não tinha saído no mesmo momento que eu. Até porque era uma casa, a rua assim, daria pra ter visto, então com certeza não tinha acontecido. Mas eu saí e o cadeado estava aberto. E aquilo foi muito impactante pra mim, porque eu entendi o cuidado de Deus na minha vida. Porque assim, eu imagino eu tendo que voltar com muito medo para pegar aquela chave, e quando eu saí o cadeado já estava aberto. Então, eu entendo assim que Deus ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Porque pra mim ia ser difícil aquele caminho de volta, e talvez eu me desestruturasse, talvez a pessoa ainda estivesse lá dentro, e talvez N coisas pudessem ter acontecido, sabe? Então foi muito forte pra mim esse fato de eu saber que eu fechei aquele cadeado, ter a certeza que estava fechado, e depois ver aquele cadeado aberto assim como um cuidado de Deus. Isso é a minha visão, né? E aí quando depois disso a minha mãe chegou, né, alguns familiares chegaram, que eles entraram em casa, que eu não entrei até minha mãe chegar, eu fiquei na vizinha ali, né, esperando, que eu vi alguns familiares chegarem, tinha algumas peças de roupa minha na minha cama, dobradas. Roupas íntimas, vestido, coisas assim, que tinham sumido de casa, a gente nem sabia, né, porque às vezes eles pegam, a gente não dá conta, não dá falta. O mala tava levando roupa íntima? Tá. E aí tava tudo em cima da minha cama, assim, dobradinho, tal. E eu entendo que naquela vez talvez pudesse ter sido uma última vez, pra mim, principalmente, sabe? Então, assim, o cuidado de Deus com essa situação foi muito grande, né? A gente vê aí no mesmo dia as revelações de Deus pela manhã, e aí eu chegar em casa e conseguir sair sem que eu pegasse a chave, porque eu fui saindo assim meio que escondida, saí, o cadeado estava aberto, que eu tenho certeza que eu tinha fechado, então eu sei que foi ali um cuidado também para eu sair ali o mais rápido possível. E no período da tarde, quando a gente voltou, aquelas roupas estavam ali, como, digamos assim, esperando por algo, sabe? Então, assim, foi um momento muito traumático, muito doido, né? A gente saiu de lá muito revoltada, e nesse momento foi quando a gente decidiu mesmo sair, largar tudo e fazer uma mudança. Não dormimos em casa naquele dia, fomos para um hotel, e aí a gente olhou e falou, não, vamos embora, né, e tal. E foi a Praia Grande, era o destino que a gente tinha mais próximo, com mais rede de proteção, né? E como ficou o seu negócio lá em São Paulo? A empresária de 14 anos, o que fez com o negócio? Assim, como foi um convite de sociedade, né, eu entrei com trabalho praticamente, né, houve um investimento, eu achei um sócio investidor para ela na época, estava dando tudo certo, ele tinha fechado, ele tinha aceitado investir. Você com 14 anos angariou um sócio investidor. E eu nem sabia que era um sócio investidor na época, eu só raciocinei assim, eu vou pegar uma pessoa que tem mais dinheiro que eu, porque eu não tenho dinheiro, minha mãe não tem dinheiro, meu pai não tem dinheiro, eu pego uma pessoa que tem dinheiro, enfia no negócio e eu trabalho representando ele. Então assim, eu não tinha noção dos termos, né, das termologias e tudo mais, eu não sabia o que eu estava fazendo, mas eu sabia que era a maneira correta de ser feita, né, e aí fui indo e tal, e deu tudo certo, ele aceitou. Achei muito engraçado tudo isso, assim, e aí fiz, e tava dando, assim, tava correndo, lá na época tinha um site de compras coletivas, Clique Urbano. E aí a gente também representava o site juntas, né, o site, a clínica, era muito aquela época de compras coletivas. Sim, tinha Peixe Urbano. Isso, né? A clínica bombava demais, era cliente o tempo todo, eu lembro que eu Era uma maneira de escalar, né? Comprava em escala, tinha um preço melhor, né? mas era assim, você via pouco lucro, né, naquela época, nesse aspecto, você trabalhava demais, tanto que, olha, eu gosto de trabalhar, mas depois de ter a clínica eu nunca mais quis trabalhar com massoterapia, porque, era muito cansativo. Você fazia, tipo assim, sei lá, umas 8 clientes por dia, sabe? Tipo assim, no sentido de você, num período de 5, 6 horas, assim, porque eram 45 minutos, e você não parava e cansa, e você tinha que fazer muito e ganhar pouco, porque né, você vendia massagem assim por preço simbólico para que o cliente viesse para a clínica a fim de você fechar novos pacotes, né? Então você fazia massagem na clínica? Sim. Ela me deu um curso de esteticista, né? Na verdade, esteticista não, né? Massoterapeuta, né? Drenagem linfática, massagem modeladora. Então você fazia isso no contraturno da escola? Sim, eu estudava até meio-dia na mesma avenida, né? Era bem facinho, e aí eu saía da escola e ia pra lá. Almoçava?
Não. Desde aquela época eu não tinha tempo do almoço. Até hoje, viu, gente? Não sei o que é sentar na mesa, almoçar, não sei o que é isso, não tenho esse tempo. Infelizmente, eu não tenho tempo ainda de sentar e fazer 1 hora de almoço, 1 hora e meia lá, era a mesma coisa, não tinha tempo. Chegava, trabalhava e colocava e ia. Meus pais eram contra, eles achavam um absurdo aquilo. Eles falavam assim, pelo amor de Deus, você vai trabalhar, mas isso é o que eu pago de escola, para com isso, não faz isso. Só que assim, tava dentro do meu DNA, eu gostava de trabalhar, eu gostava de produzir, eu gostava de aprender, eu gostava do desafio, eu sempre fui empreendedora, não tem, nasceu, é um negócio que eu não precisei desenvolver, tava ali, grunhado comigo, né? E aí ela, assim, as coisas foram dando certo, né? Só que assim, eu não tinha esse tempo de almoço, não tinha esse tempo, não dava. Tinha dias que a clínica estava mais tranquila, e era um momento com mais facilidade, mas assim, no dia a dia mesmo, chegava às vezes atendendo cliente, saía 9 da noite atendendo cliente, 8h30, 9 da noite atendendo cliente. Show, bacana, Carol. Eu tô me vendo aqui porque eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade, né? Eu já até fiz uma postagem, eu vendia amendoim na praia. Meu pai foi meu primeiro investidor. Comprou 10 quilos de amendoim para mim e no final do dia eu transformei aquilo em 100 quilos. Porque um quilo de amendoim você conseguia fazer 10 vezes mais o custo dele, né? Sim. Então, bacana estar vendo a sua história aí e de mais uma que não tinha, o pai não tinha necessidade, o pai e a mãe, de repente, para ajudar em casa, mas aquilo fazia parte de um complemento educacional, até transformar na pessoa que você é hoje. Assim, nem era uma renda adicional, não. Assim, meu dinheiro, eles deixavam totalmente pra mim, eles achavam um absurdo. Não, mas é o que eu tô falando, não precisava de uma renda adicional e você usava pra você. Eu usava pra mim. Tipo assim, eles olhavam. E foi muito engraçado. Minha mãe tem uma história, minha mãe sempre me dava os Nikes das melhores gerações, das melhores tênis, das melhores roupas e tal. E assim, a minha mãe gosta muito, né? Eu já não sou pegada em roupa, sapato, eu não gosto, mas ela gostava muito. Então ela me dava, assim, tudo que ela podia, né? Eu sempre tive tênis maravilhosos, coisas lindas, roupas maravilhosas. E aí, eu lembro que quando eu peguei meu primeiro salário, eu falei, mãe, vamos no shopping, vou comprar umas coisas pra mim. Aí ela falou assim, vamos. Aí, menina, na hora de pegar o salário e comprar o Nike, não quis, eu fui comprar um All-Star, mas ela ria, ela falou assim, com seu dinheiro você compra All-Star, né? Com o meu você quer Nike e molas, né? Aí Nike Shops, Nike e molas e tal. Aí eu falei, é isso mesmo. E aí eu lembro que eu falei, não, vou pegar o All-Star, que aí sobra um pouco, pego uma outra coisa e tal. Daí fui aprendendo a fazer a divisão do meu dinheiro. Então é muito importante, quando você batalha pelo seu dinheiro, você entende o quanto aquilo te custou verdadeiramente, aí sabe? você fragmenta, tem que atender todas as minhas necessidades, é isso aí. Daí vamos lá. Uma menina prodígia, né, pelo que está se vendo, com 14 anos, numa cidade que roda a 400, 500 km por hora, onde as pessoas não têm o tempo, esse tempo que nós estamos tendo agora de estar parando e estar pausadamente contando a história, acelerada, que saía da escola ia trabalhar, ou por rebeldia, ou por destino, muda para uma cidade que caminha, se você quiser trabalho, tem muito trabalho, que é uma cidade com Mas na época não tinha. Na construção civil, mas se você também quiser ir para a praia e ficar curtindo a praia o dia inteiro, e aí? Como que... Não, foi desesperador, né? Foi desesperador, assim, primeiro porque eu tive que lidar com a perca do que eu estava fazendo ali, né? Que eu estava assim, empreendendo já e eu tive que Essa é a lidar palavra, com a perca, porque você não veio porque quis. Vocês escolheram, vocês vieram por A necessidade. gente veio assim totalmente fugida, né? A gente Tá. não teve escolha mesmo, assim. Então a gente estava deprimida com o que estava acontecendo em relação ao assalto, ao furto, né? Como você disse e tal. Mas a gente também teve assim o problema de no mais, né? Eu tá perdendo aquilo que eu estava investindo ali tempo, né? A clínica, o trabalho. Então foi muito difícil chegar aqui e encontrar uma realidade muito diferente. Eu tive problema na escola, porque eu percebi nada a ver com nada, assim, tipo, era uma outra realidade mesmo, né? Assim, elas viviam assim, eram adolescentes mesmo, você né? se sentiu um ET fora uma pessoa fora da... Total, assim, totalmente. Eram pessoas muito legais, não é sobre a característica delas, mas eu me senti um ET fora dela, porque, tipo assim, ninguém trabalhava, ninguém tava pensando em trabalhar. O único menino que tinha na minha sala que ele fazia era porque ele fazia o Senai, também já trabalhava, né, um pouquinho e tal. Mas, assim, o restante não tinha essa pegada, sabe? Então, eu falava, nossa, né? Embora até mesmo lá em São Paulo nem todos trabalhavam, né? Aliás, pouquíssimos. Nas escolas que eu estudava, ninguém estava preocupado. Um ou outro ajudava os pais, que eram empresários e tal. Então, assim, eu venho de uma realidade que o fato de trabalhar era considerado como desnecessário para as pessoas que estavam no meu vínculo com aquela idade, obviamente, né? Então, como eles eram muito novos, é desnecessário o trabalho. E eu já tinha uma visão diferente disso. Eu achava o máximo produzir.
Eu achava que trabalhar era produzir sonhos, alcançar metas, né? Eu já tinha essa visão, mesmo sendo mais nova. Aí eu cheguei aqui, eu me dei com uma realidade que hoje a gente vê empresas grandes em Praia Grande, né? Antigamente as empresas grandes que tinham, eu acredito que sejam construtoras e algumas redes dessa forma, só que eu trabalho nesse lugar há 14 anos, né? Tá. Não tem campo pra ou a maior empresa naquela época era a prefeitura. Exato, né? Então, assim, cartórios, né? Essas coisas, inclusive quando eu vim ainda consegui vaga no cartório e tal, mas... Trabalhando qual cartório? Era no Solemar, a vaga tá. que eu consegui, eu fui entrevistada lá, mas assim, eu não quis, não. Eu achei que não combinava muito comigo, com o meu estilo, assim, de trabalho e tal. Mas o que eu via de Praia Grande, né? Eu falava assim, cara, essa cidade não tem nada. Tipo, o que eu vou fazer na minha vida? Você queria alugar, sei lá, uma roupa de festa, aí você não tinha tanta opção. Você queria fazer alguma coisa assim, coisas pequenas, não tínhamos tanta opção na cidade, nós não tínhamos isso. Então, cada crescimento que eu vejo nesse lugar, assim, pra mim é um motivo de muita alegria. E olha que eu nem peguei a época das ruas de terra, né? Eu vim pra cá, já era desenvolvido, mas eu vim, por exemplo, antes do centro da Ocean se mudar ali, né? Então, eu vi toda a construção das lojas grandes ali no bairro que eu morava, tal. Isso é muito impactante. A migração. Assim, é muito impactante. Eu acho que é por isso que quem é Praia Grandense ama tanto esse lugar. Porque a gente conseguiu ver, nós somos a geração que estamos vendo Praia Grande crescer. Nós somos a geração que olha e se beneficia do crescimento da cidade. Então eu olho tudo isso e eu falo assim, cara, que bom, né? Que bênção. E aí a gente tentou até voltar para São Paulo, não deu certo, acho que Deus tinha realmente um plano pra gente aqui. E a gente ficou, e aí quando eu fiquei eu fui aceitando, né? E aí logo também eu mudei pra fora, né? Depois de eu fiquei aqui uns 2 anos só, Foi pra onde, 3 anos. Eu fui pra Orlando inicialmente, depois de Orlando mudei pra Miami, depois de Miami fui pro Arizona. Isso com quantos anos de idade? Aí eu já tava com 19 já. Mas qual a razão de mudar? De querer... 18, na verdade, 18. Qual a razão de mudar? Ah, essa história é engraçada, né? A minha mãe, eu tinha um relacionamento, minha mãe não era muito a favor do meu relacionamento. E eu tava num casamento super sério, né? A gente inclusive casou e ela falou assim pra mim um dia, falou, filha, a mãe tem uma amiga nos Estados Unidos, eu vou pagar tudo pra você ir pros Estados Unidos, vou te dar suporte no começo, você vai pros Estados Unidos. E aquela história, eu nunca nem quis os Estados Unidos, eu lembro que meu pai quando falou de eu ir pra Disney ao invés de fazer festa de 15 anos, eu falei, o que eu vou fazer com o Mickey? É um personagem, o que eu vou falar com ele? Então eu sempre fui meio revoltada nesse aspecto, sabe? Era difícil me manipular. Ela queria se distanciar do seu relacionamento. Era. E aí ela falou, filha, eu te levo tudo, eu te pago tudo. Aí eu não tava entendendo, né? Porque, assim, comigo, as coisas têm que ser bem claras. Tem que falar pra mim, porque como eu não manipulo muito a situação, eu não entendo, assim, o que estão me manipulando, sabe? E aí eu sou muito prática. E aí eu olhei e falei assim, ai mãe, que legal, vou falar pra Henrique. Aí ela olhou pra mim assim e pensou, nossa, me ferrei. Aí a minha mãe, coitada, se viu eu numa situação querendo me mudar. E que era namorado ou já era noivo? Já éramos noivos. E aí ela pegou e falou assim, nossa, me enfiei num maior problema, né? E aí a gente pegou essa coisa, fiz ele sair do trabalho, ele trabalhava na Uzi Minas há muito tempo. E aí a gente foi lidando com essa situação, né? E vamos, enfim. Demorou um processo uns meses antes, tiramos o visto, foi dando tudo certo, aquele processo. E aí a gente pegou e se mudou. E aí ela olhou e, coitada, deve ter pensado ela assim... falou, casei minha filha. Casei minha filha e ainda mandei minha filha pra longe. E essa história durou 5 anos, não com ele, que eu me separei, mas durou 5 anos de morar fora, né? E aí ela olhou e falou assim, meu Deus, eu dei a ideia pra louca, e a louca aceitou e ela foi viver a vida dela. E aí eu vivi aí 5 anos fora, né? Voltei de período pós-pandemia, fui pro Canadá, não gostei. Ah, você veio pós-pandemia pra cá? Eu passei a pandemia, aqui estava em pandemia ainda, né? Tá. Mas a pandemia começou lá 4 meses antes. Tá. Então eu já estava em pandemia, vivendo a situação toda, e aqui no Brasil não tinha começado ainda, que foi aquele momento do carnaval, que ninguém se rendeu à pandemia porque queria festa, né? E aí ninguém se rendeu à pandemia, só que lá fora já estava havendo a pandemia. Nós saímos daqui, assim, com pouca estrutura e, assim, eu ia fazer o que fosse necessário. Eu lembro que meu primeiro dia de Estados Unidos, eu olhei e falei, eu vou procurar emprego, porque nós tínhamos levado pouco dinheiro e eu precisava dar um jeito, né? E eu fui procurar emprego e saí naquele lugar, assim, desesperada, procurando qualquer coisa que me acontecesse, né? As pessoas nos grupos, que tem grupos de brasileiros que vão pra lá, elas falavam assim, você não vai conseguir emprego, é melhor não vir. Orlando tá um caos, pessoas que não conseguem trabalhar, tô com uma cunhada que não trabalha há 3 meses. E assim, eu tinha convicção que eu ia conseguir trabalho, assim, porque não era uma questão de fé, era uma questão de necessidade, né? Nós somos empresários, a gente entende que tem oportunidade, sim. Nós queremos contratar. O que nós não temos, às vezes, são profissionais capacitados. E se não são capacitados... Claro, Camila. Fica à vontade.
Se por acaso não são capacitados, eles às vezes não estão dispostos a aprender. E eu tinha disposição para aprender, eu tinha vontade e necessidade de trabalhar, então assim, eles falavam aquilo, mas aquilo não entrava muito nos meus ouvidos. Eu sabia que não ia ser a minha realidade. E dito e feito, cheguei no primeiro dia, né, tinha acabado de não conseguir nem trocar de roupa, assim, eu olhei e falei, eu vou pegar as minhas coisas e eu vou sair direto em busca de um emprego. E foi isso que eu fiz no primeiro dia, eu tinha mais de 7 opções, né, super comecei a procurar e tal. E aí fui indo, né, fazendo as entrevistas, vendo aonde eu ia, o que eu ia fazer. E no segundo dia de Estados Unidos, eu recebi uma proposta que foi a que eu aceitei e o ciclo que eu fiquei durante esses 5 anos, que eu tive o mesmo emprego e fiquei. Vai trabalhar com o quê? Isso, foi no shopping. Quando eu cheguei no shopping ali, eram lojas mais simples, eram quiosques apenas. Quiosque, quem foi para Orlando já sabe aqueles quiosques. Comecei ali. E comecei a vender toys, eram toys de Mickey e tudo, porque era o quiosque de uma brasileira, e o meu inglês era inexistente. Até hoje ele não é bom, mas assim, ele era nulo, assim, não existia. Eu era muito ruim no inglês mesmo. Eu tinha uma professora que falava assim, Carol de Deus, eu vou morrer, mas eu não vou ver você falar inglês. Ela brincava assim comigo, falava, e eu fiquei esse tempo todo, né, e quando eu tava ali e tal, né, comecei, eu fui me dando bem porque tinha muitos brasileiros ali no shopping, a dona era brasileira, então foi uma realidade. Eu era a melhor vendedora da altura no quiosque dela, me dava super bem com isso e ela sempre querendo que eu continuasse. E porque eu me destaquei muito ali naquele meio, o quiosque ao lado, que foi o Ciclo, que era um grupo israelita, né, que não era só aqueles quiosques, eles tinham lojas, spas e tudo mais, ele me convidou para começar uma jornada com ele, porque lá o trabalho são 12 horas por dia. E o ciclo é de 6 horas. Então eu trabalhava 6 horas no Toys e eu ficava com as outras 6 horas livres. Eu queria uma outra renda, né? Porque eu saí daqui para trabalhar. Assim, eu não fui lá para viver uma vida melhor, não. Minha vida era boa aqui. Eu queria mais, né? E sem contar que você saiu daqui de uma maneira, mas passou a ter uma. Ficou casada. Fiquei casada, saí casada, né? A dona Silmara casou. Casou a filha, foi praticamente isso. E aí eu fui pra lá e tal, né? E aí eles me convidaram a trabalhar com eles nessas outras 6 horas. Comecei a ficar nos dois. E aí gerou um ciúmes, porque assim, eu era boa nos dois, tava conseguindo os dois, mas gerou um ciúmes, porque eu acho que por eles verem essa característica, eles falam, não, vou querer só ela num período maior, né? E aí eu peguei e tive que fazer uma escolha. E eu lembro-me bem que, assim, a minha vontade era de continuar nos toys, que era fácil, era muito fácil. E eu pedi direcionamento para Deus. Porque eu falei assim, se eu não souber... Naquele momento, eu não conhecia a estrutura que a outra empresa oferecia. Eu não sabia, porque em Orlando era feito de uma maneira como, por exemplo, depois eu pude ter a chance de viajar para Miami, Arizona, Oklahoma com essa mesma empresa, só que eu não via aquilo naquele momento. Eles não explicam aquilo de imediato, eles querem saber até onde você vai, quão bom você é. E eu olhava aquela situação e eu falava assim, gente, e agora? Para onde eu vou? Falei, vou pedir, porque o meu coração quer ficar no Toys, né? Facinho, vende ali o Mickey e a Minnie, um beijo, um abraço, ganho dinheiro em dólar, tá tudo bem. Então eu queria ficar ali, porque eu sou empreendedora, mas também não sou burra, né? Eu falei, claro que você quer uma coisa mais fácil também, às vezes. Eu olhei e falei assim, nossa, esse produto é difícil pra caramba de vender. Era aparelhos pra problemas nas costas, assim, era um shock therapy, era uma maquininha, assim, como se fosse um iPod, que você colocava os pads e ele tratava aí problemas. E aí eu olhava e falava assim, não, esse daqui é mais fácil, vou ficar nos Toys. Só que eu olhei, falei assim, como era uma disputa muito grande, parecia que assim, os dois disputando, querendo, brigando no shopping, uma coisa de louco. Minha vida é sempre assim, sabe? Não dá pra ser nada na calmaria. Aí eu olhei e falei, vou pedir direcionamento pra Deus, vou orar, né? Vou pedir pra que Deus me revele, pra que eu saiba pra onde ir. Porque Deus sabe lá na frente, eu não tô sabendo, eu tô vendo 2 situações aqui agora, eu tô querendo isso, mas e se não for? E eu orei pra Deus, né? Senti, eu já tinha um contato com Deus muito forte, e o Espírito Santo de Deus, né? Eu escutei uma voz, assim, dizendo pra mim assim, vai pra massagem ali, né? Pra os produtos terapêuticos. E aí eu olhei... Olha você voltando pra massagem. Olha que engraçado, verdade, isso eu nunca tinha pensado, tinha pensado, só é que verdade. agora não, Mas na verdade, eu me dava bem, eu consegui me dar bem sem a língua porque eu tinha o conhecimento. Porque, por exemplo, lá a gente aprende os pontos, né? Quando eu me formei, eu aprendi os pontos ali do corpo e tudo mais. E os pads, eles tinham que ser colocados em pontos específicos. A gente tinha, inclusive, o mapa da acupuntura. Então, realmente, isso juntou para que eu tivesse sucesso ali. Então, assim, Deus, ele não faz nada à toa, sabe? De 14 anos. Me ajudou muito. Me ajudou naquele momento a ter uma vida melhor nos Estados Unidos. Então, e encarar um desafio, o mais difícil. O mais difícil. Só que assim, mesmo que o meu eu não quisesse, eu sempre tive essa proximidade, essa espiritualidade, desde muito nova, sempre fui muito religiosa, e mesmo em outras religiões, além da evangélica que eu sou atualmente, eu olhei e eu senti essa voz dizendo pra mim, vai aqui, fica aqui. E eu dei uma brigada com Deus ali, né? Eu falei, pô, mas ali mesmo, tem certeza? Tipo, pô, é mais difícil, né? Eu sei, Carol, sabe por quê? Eu sou corretor de imóveis, né, na minha essência. Só que quem é corretor de imóveis? Todo mundo vende apartamento, casa.
o meu tempo, eu me dedico a vender áreas. Eu saio no estado todo. E é mais difícil, né? É mais difícil, é mais complicado. O empresário deixa de se comportar como bonzinho e tem umas condutas meio esquisitas. Sim, Todas sim. essas grandes áreas que teve problema aí, grande, todas elas Foram problemáticas. eu estive no meio de alguma forma. Todas elas. Até hoje tem algumas que estão tendo audiência, que eu vou em audiência para receber honorário e ganha, tal. Aqui em Campinas, em Indaiatuba, em vários lugares eu milito nessa parte de áreas, que é diferente do varejo do apartamento, onde você tira o pedido. Acabou, comprou, um beijo, um abraço, tá maravilhoso. Tantos mil Tem reais o do apartamento, cliente. agora a área é complicado. Então, eu gostei dessa sua situação Trajetória. de andar na contramão. Fui pela contramão total e eu olhava e eu falava assim, nossa, eu não acredito que eu tô aqui. E era difícil mesmo de vender aquele produto, assim, eu conseguia porque eu sempre tive essa pegada da venda e porque eu tinha conhecimento da massagem, isso ajudou demais, realmente. Mas eu olhava e falava assim, cacete, mas que é isso, né? Aí fui. Fiquei lá, né, tive que sair, porque os dois pediram pra eu escolher entre um e o outro, virou uma briga e tive que sair do outro. Ex-esposo já tinha separado, mas estava trabalhando lá trabalhou, ele ficava vendendo não, ele ficava representando um restaurante, separei lá. Então a sua mãe, na verdade, ela resolveu o problema. Então ela falou, não, então é bom, vai viver junto e de repente quem sabe já... a gente separou super rápido, a gente foi casado, ficou um ano casado, a gente chegou lá, quando ele nos Estados Unidos, a gente tinha separado. Foi assim, bem... quando você sai da sua rede de proteção, né? Foi inclusive um relacionamento abusivo, quando você sai da sua rede de proteção, o homem que tem essa tendência, essa disposição, ou que torna isso, ele se sente assim mais, aqui eu posso. Aqui eu posso fazer, aqui eu posso acontecer, aqui eu posso mandar, né? E aí ele tentou e fez coisas ali ruins comigo, né? E a gente fadou a se largar ali, né? Então, assim, os Estados Unidos também foi complexo pra mim. Não foram motivo de só glória e alegria. Então tanto que até hoje certo, né? eu tinha que dar certo. Eu não tive opção, na verdade. Assim, era. Eu falo assim que os Estados Unidos, na verdade, na minha vida, eu não tive opção. Eu não tinha o que fazer. Assim, tudo. Eu não abro nada na minha vida pra voltar pra trás. Mas, assim, eu não tinha nem como voltar pra trás. Porque ou eu ia lá e fazer acontecer, ou eu ia voltar pra cá e ia ter uma vida de derrota, porque eu ia ter sido derrotada por mim mesma em algo que eu poderia ter feito acontecer. Então, o quesito, às vezes, não é a gente voltar pra trás, mas é saber até onde compete a gente desistir e até onde é falta de força de vontade. E naquele momento eu sabia que se com força de vontade eu ia alcançar o que eu estava querendo, entendeu? Eu, apesar de ser assim, feinho, todo ogro, né, Camille? A Camille fala que as meninas me veem aqui, pensam que eu sou bravo e tal. Eu falo, não, sou feio mesmo. E como eu tenho duas filhas, eu vejo muitas mulheres fortes assim que nem você, com tendência de sim, ter envolvimento com esses homens que quer pegar e acha que vai mudar o seu mundo, vai pegar a sua beleza e manter só para ele. Você acha que a mulher forte está predestinada de repente a atrair esses homens que tem uma tara de repente tirar essa energia dessa mulher, apagar essa luz dessa mulher? Eu acho que não é uma predisposição. Eu acho que, assim, acaba se tornando um problema durante o relacionamento. Por exemplo, quando eu conheci ele, eu conheci na igreja e, assim, ele parecia ser uma pessoa normal. Ele tinha esses históricos com as ex-namoradas dele. Ele era uma pessoa meio problemática nesse aspecto, mas estava tudo ok. Você sabia dos históricos? Fiquei sabendo no meio do relacionamento, né? Achou que ele mudou ou você ia mudar ele? Comigo, na verdade, ele não fazia. Eu sempre sou uma pessoa de avaliar o que está acontecendo no momento. Então, comigo, ele não tinha essa característica. Só porque você tem uns olhos verdes, ele não iria fazer. Não, eu tinha passado alguns meses já. Não foi no início do relacionamento. A gente já estava se relacionando quando eu soube. Mas já tinha na da proteção aqui da Dona Silmara, né? É isso que acontece. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Então, por exemplo, eu não vivi o início do relacionamento, não foi dessa forma. Então, assim, e quando eu soube, eu já estava no relacionamento. Então, na verdade, foi difícil sair daquilo quando você sabe na metade do caminho. Porque você fala, putz, e agora, né? Não tá acontecendo comigo e tal. E aí você vai observando. Mas é claro que você fica tensa, é claro que você fica vigilante, é claro que você fica olhando as situações e tal. E aí eu já tava naquele meio, já tava naquele relacionamento, já tinha sido enfiada dentro daquilo. E assim, eu não acho que é uma predisposição da mulher forte querer homens assim, embora muitas façam isso. No meu caso, não foi uma predisposição. Mas acontece muito que a maioria das pessoas que tiveram relacionamento comigo, no momento que elas veem o tanto que eu me destaco, elas tentavam me diminuir de alguma forma. A sua luz é muito forte, né? Exatamente, assim, eu sou muito prática e muito forte para resolução de problemas. Então, eles tentavam me diminuir, eu estava coisas dele assim, ele falava assim pra mim,
Mas você não é capaz, você não vai conseguir. Esse cara nunca vai te olhar. Tipo, eu lembro que uma vez um menino foi entregar, eu fazia negócio com ele de outro aspecto, de uma outra empresa, e ele foi entregar pra mim os produtos, né? Ele chegou em casa e tal. Aí ele falou assim, quem é esse menino? Eu falei assim, é o menino da empresa e tal. Ele falou assim, nem me preocupa, porque esse cara jamais te olharia. Você não é o perfil dele. Tipo, umas coisas nada a ver, sabe? E eu olhava aquilo e eu... Uma mulher que nem você se envolveu com um pangaré desse? Mas a gente não sabe, né? Assim, as coisas vão acontecendo e você não sabe. E olha que engraçado, quando a gente terminou, depois de um tempo, assim, ele olhou e ele falou assim, eu tinha muito orgulho de andar com você. Ele tava sendo sincero, ele falou assim, eu tinha muito orgulho de andar de mão dada com você. Eu olhava aquilo e eu me sentia o cara. E aí você olha e você vê assim... Sabe o troféu dele? Não, mas não nesse sentido. Ele quis dizer assim, eu me sentia feliz por estar com você daquele jeito, mas ele não externava isso pra mim, sabe por quê? Por um problema de confiança, que muito provavelmente ele passou também a vida inteira dele. Eu penso que assim, pessoas machucadas machucam, pessoas curadas curam. Então assim, ele na verdade devia ter os traumas e as problemáticas dele, e ele trazia isso pra dentro dos relacionamentos dele. Entendeu? Então, assim, graças a Deus, a gente teve os problemas, largamos e tá tudo bem, muito bom, muito obrigada. Mas eu entendo que pessoas machucadas, elas machucam também. Entendeu? Então, assim, o que aconteceu foi que naquela situação, mesmo que ele sentisse esse orgulho, se sentisse admirado, ele não passava isso pra mim. Por quê? Porque ele tinha o medo da inferioridade em relação a mim. Então, mesmo ele tendo essa sensação quando ele andava comigo de mão dada, pra mim ele falava o contrário durante o relacionamento. É porque se eu não tiver com a mão com você, ninguém mais vai querer dar a mão pra você. Esse tipo de coisa. E ele me falou, chegou a falar assim, ao contrário, quando eu estava ao seu lado, eu me sentia assim, feliz em poder estar ali, porque eu sabia o quanto eu era agraciado com isso. Só que ele me externava de uma maneira diferente, o complexo da inferioridade. Então ele tinha muito complexo de inferioridade comigo nesse aspecto. Então assim, muitos dos homens, quando pegam mulheres independentes ali pra iniciar um relacionamento, eles olham e eles acham que nós assim estamos fadadas a diminuir o que somos para que eles se engrandeçam. Então no meu relacionamento hoje com o Thiago, por exemplo, ele no começo foi estranho para ele, porque eu realmente me destaco muito e geralmente quem produz é homem. Então você senta na mesa com homens, você está no meio de homens, você já visto que você citou amigos meus e clientes que são homens, e aí você tem que entrar com uma pessoa que seja segura e que confie e que tenha tido relacionamentos saudáveis. E foi por isso que eu dei muito certo com o Thiago, porque ele teve uma rede de familiar saudável em relação a esse aspecto. Pais casados, tios casados, e tudo resolvidos e bem resolvidos. Então isso foi fácil para ele externar e trazer isso para dentro do nosso relacionamento. Não há um conflito aí. Não virou um conflito. É bacana você falar isso, que semana passada, né, Camila, nós fizemos aqui um podcast com a Misa, ela também contou. Eu fiquei olhando, as mulheres assim, que são supostamente fortes, bonitas, acabam se relacionando com pessoas, elas começam a tomar conta dessas pessoas. Com bebezinho, com pessoas que se comportam como criança. Mas vamos lá, Carol. Aí a Carol teve toda essa vivência, Silmara, a sua história é bacana, hein? Eu tô treinando aqui, que eu sou pai de duas, vamos ver como que fica lá pra frente. Aí a Carol resolve vir dos Estados Unidos pra cá de volta pro Brasil. O que te deu de querer voltar pro Brasil? Eu sempre ficava indo e voltando, né? Eu não amei a minha vida lá, assim, eu gostei, eu achava legal, mas assim, aquilo nunca me deslumbrou. Assim, nunca foi um negócio que eu falei assim, nossa, aqui é o meu lugar. Diferente de quando eu fui viajar pra Israel. Eu pisei lá e falei, eu quero ficar aqui pra sempre. E lá nos Estados Unidos eu não tinha essa sensação. Eu sabia que eu tava indo lá, que era de passagem, que eu ia fazer minha rede de amigos, que eu ia ganhar um dinheiro ali, ok, um beijo, um abraço, e que eu ia voltar. Eu não consigo me imaginar morando lá. Não é o meu estilo de país. E aí e também nunca gostei de ficar longe da minha família. Assim, pra mim sempre foi algo muito difícil perder a infância dos meus irmãos, ficar longe dos meus pais, meus familiares, passar Natal sozinha, Ano Novo sozinha, já tive Ano Novo Nossa, era desesperador, eu era muito contra isso. Só que eu sou muito focada em projetos e propósitos, então eu estava ali por um projeto, por um propósito, mas eu sofri muito a ausência da minha família. Então eu sempre quis voltar. Só que por muito tempo, assim, como eu tinha um trabalho muito bom, eu estava há anos no meu trabalho, eles mexiam muito com a minha mente nesse aspecto, e eu falava, eu vou voltar pro Brasil, eu vou fazer o quê? Sabe? Então, assim, eu falava, nossa, como vai ser minha vida se eu voltar pro Brasil? Tipo, o que tem lá em Praia Grande pra eu fazer? E eu tinha essa cabeça, eu falava, o que eu vou fazer? Em 2020 isso? Não, antes, quando o Praia Grande ainda estava naquele processo de desenvolvimento. Não, mas você volta na pandemia, né? Quando eu voltei, já tinha acontecido muita coisa, porque eu voltava sempre, né? Eu ficava viajando, indo e voltando. Então eu já tinha vindo para os Brasil. Eu não fiquei 5 anos direto, isso que eu quis dizer. Mas a maneira que eu decidi, o momento que eu decidi, eu vou voltar pro Brasil e eu vou fazer a minha vida acontecer lá ou não, foi o momento que eu já não aguentava mais a distância da família, eu não aguentava mais, assim, cada conversa que eu tinha com os meus irmãos, o tom da voz deles mudava, a altura deles tinha mudado. A minha mãe já estava sofrendo muito também. Eu mesmo sofria porque eu não aguentava mais. Então o que eu fiz? Eu levei minha família.
Eu abri o meu negócio, né? Dentre essas redes, essa multinacional israelita, eu abri o meu negócio com eles. Um dos meus chefes me convidou a ser sócia dele, né? Aliás, os dois tinham convidado, e aí o outro convidou também, e eu aceitei desse segundo. E aí eu abri em Wisconsin, né? Abri um quiosque para mim, uma loja. E aí eu e ele, né, geramos um negócio e tava indo tudo certo. E aí eu levei a minha família. Falei, vou levar minha família, porque sozinha eu já não aguento mais essa vida. Eu já tinha certeza que sozinha eu não queria mais ficar lá. Eu falei, vou tentar levar a família. Levei irmão, levei os dois irmãos, levei minha madrasta, levei minha mãe, paguei passaporte, paguei visto, paguei as passagens. Levou a madrasta, levou a mãe? Levei a madrasta, levei a mãe. Isso daí é um caso para um podcast inteiro, mas hoje elas se falam para a glória do Senhor. Eu orei muito por isso, porque eu queria viver em harmonia, né? Eu desde a minha infância, faltou harmonia no meu lar, assim, porque esse conflito dos meus pais foi desde muito nova, 9 anos de idade. Então, isso para mim machucava muito. Então, eu orei muito para que elas ficassem numa harmonia, né? E não deu certo com esse israelita lá? Não, deu tudo certo. Meu negócio, sim, minha vida profissional, Estados Unidos, tudo ok. Não foi isso que eu larguei. O que aconteceu foi que eu levei minha família e minha família olhou, meus irmãos falaram, não quero morar aqui. Minha mãe falou, não posso deixar meus pais. Minha madrasta ficou com medo e levou em conta o que meu irmão estava falando. Ficou com medo de não dar certo. E todo mundo quis voltar. Aí ficou lá eu 4 meses, sendo investido uma grana para eles estarem ali comigo. Eles não quiseram. E aí eu olhei e falei, olha, acho que pra mim deu, assim, eu não vou conseguir mais. Eu tava com o Thiago já, né, mas eu falei, eu não vou conseguir mais morar fora, assim, eu não tinha mais força pra passar um Natal sozinha, pra passar um Ano Novo sozinha, pra relações superficiais, porque as amizades dos Estados Unidos não é a mesma coisa que aqui. Ah, você já tava com a esposa? Já, o Thiago já tava comigo já nessa você fase. Ele aqui ou lá? Conheci ele aqui na verdade já conheci ele desde 2012. Então quer dizer que a gente se encontrou amor de 2019. praia, além de subir Serra sobe países. Ultrapassa a fronteira. Ultrapassa fronteiras. E aí a gente já tava lá, ele já tava comigo, né? Vem uma vida de casado. Então, assim, eu e o Thiago, primeiro mês, a gente já casou, né? Graças a Deus deu super certo. E aí a gente foi, ele tava comigo, né? Ele fez acontecer os negócios comigo junto também. Ele trabalhava comigo ali na época. As empresas tinham dado super certo, tava tudo correndo perfeitamente bem. Mas a minha família não gostou de estar ali, de morar ali e tal. E aí eu sabia que ali já estava encerrando o meu ciclo, porque eu já não tinha mais força para viver essa vida que eu vivia, de relações superficiais, de amizades rasas, da falta do Ano Novo. E eu convivia na comunidade judaica. Então, tipo assim, eles não comemoram o Natal, eles não comemoram o Ano Novo, eles não comemoram os nossos feriados, eles não entendem. Eu era a única brasileira no meio de mais de 100 israelitas. E, tipo assim, aquilo pra mim, assim, eu me sentia, ao mesmo tempo que eu me sentia pertencente àquilo, que eles eram muito queridos, fiz muitas amizades, ao mesmo tempo eu me sentia totalmente fora d'água. Assim, tipo, eu falava, nossa, tem alguma coisa que não tá certa aqui. E eles têm várias coisas, por exemplo, se eu cozinhasse, não de todos os amigos, mas alguns deles, eles têm algumas regras, por exemplo, se cozinhasse fosse feito da minha mão, que eu sou uma goia, né, que eles falam, alguns dos meus amigos, que eram super amigos meus, eles não podiam comer, porque é uma religiosidade deles. Então, olha que bagulho louco. Tipo, aí eu faço um jantar e tal, aí metade come, tipo, a maioria come, fica mó feliz e tal, brincadeira. E um deles, tipo, alguns deles não podem comer ali porque, tipo, foi feito pela mão de uma goia. Os mais conservadores. E aí você olha e você fala assim, o que tem de errado nas minhas mãos, sabe? Então eu convivia com essa situação estressante nesse aspecto todos os dias da minha vida. E a família vem pro Brasil, você falou? Falei, vou levar a família. Aí eu pensei, vou fazer a minha rede. A razão de existir a família, tentei pra cá, vou voltar pro Brasil. Era a minha vontade. Aí, nesse meio tempo, eu ainda não tinha bem definido o que eu poderia fazer aqui, né? Falei, bom, vou juntar um dinheiro, vou ver o que eu faço. Aí saímos dos Estados Unidos, né? Que eles não tinham gostado e tal. E o Thiago tinha um sonho de morar no Canadá. Aí eu recebi uma oportunidade, uma proposta no Canadá. E aí, tudo com a mesma rede, a mesma empresa, né? Aí eu peguei e fui pro Canadá, porque já era uma vontade dele, né? E eu já tava querendo sair. Eu falei, deixa eu realizar o sonho dele. Vai que o Canadá dá certo pra mim, né? Vai que é diferente. E tudo isso eu digo em relação a sentimentos, né? Em relação à estrutura, né? Acolhimento. Porque no quesito profissional tava tudo bem. E aí a gente foi pro Canadá e a gente chegou no Canadá e assim, eu odiei. Assim, os Estados Unidos eu ainda gosto. Agora o Canadá não tem nada a ver comigo, eles são sistemáticos, assim, nossa, eu não gostei mesmo, não tem nada a ver. E aí eu morei lá e eu falava, Thiago de Deus, o que a gente tá fazendo aqui? Meu Deus do céu. E eu morei numa ilha linda, sabe? Victoria. E assim, eu não gostei mesmo do Canadá. Aí veio pandemia. Então eu já tava, olha todo o processo, eu já tinha assim, minha família eu já tinha feito toda uma estrutura inteira para levar a família não quis. Aí eu já não aguentava mais os Estados Unidos, assim, nesse aspecto de relações superficiais, relações rasas, eu queria uma vida acolhedora, eu tinha saudade dos meus amigos, de uma vida normal, de ter um jantar em casa com alguém que eu sei que gosta de mim de verdade, que eu gosto de verdade. E aí... Não é só conveniência comercial, né? É isso. Não quanto que você beneficia. Tipo, não é uma conveniência assim, vou chamar essa amiga porque eu não tenho outra aqui, vou chamar então, sabe? Não é sobre isso.
E aí eu peguei e falava, meu Deus do céu. E a gente chegou no Canadá, aí eu me deparei com pessoas super sistemáticas, né? Assim, com um lugar que eu não me adaptei mesmo. O Canadá foi um dos lugares que eu menos gostei. E logo veio a pandemia. Então a minha cabeça, assim, fritou. Eu fiquei, assim, frita. E todo esse momento, nada de problema com dinheiro, nada de problema com trabalho, nada no quesito profissional. Sobre o que eu queria pra minha vida, sabe? Inclusive, pra eu estar no Brasil hoje, eu larguei uma estrutura profissional gigante. Eu larguei, além de verbas, eu larguei, assim, cargos, eu larguei empresas, eu larguei empresariado, eu larguei uma estrutura muito grande pra eu estar aqui hoje, sabe? Então, o Brasil, na verdade, existe o equilíbrio, a parte profissional que tá indo muito bem, né? Sim. Mas também tem que comungar com a parte Foi espiritual, cultural total, e familiar, né? Sentia saudade do culto, sentia saudade da igreja, sentia saudade da pastora que eu já tinha escolhido pra ser minha, que é minha pastora há 12 anos, pastora Neide. E assim, eu não tinha uma vida real ali. Eu achava tudo muito raso, tudo muito superficial na minha vida lá fora em relação a essas coisas. E eu sempre fui uma pessoa que, independente de gostar muito de trabalhar, gostar de dinheiro, eu sempre preferi aqui o acolhimento, a família, né? E aí, beleza, eu tava lá no Canadá, tudo, aí veio a pandemia, que estourou a pandemia. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Detalhe, a gente trabalhava com público. Quando eu digo que estava tudo certo profissional, a gente trabalhava com público. Eram lojas, né? Eram lojas gigantes, espaços que a gente vendia produtos de cosméticos, no estilo mais spa, mais massagem, terapêutica, no sentido facial, era só cosméticos para face. E máquinas a laser, né? Maquinário a laser que a gente passava nos rostos para manchas, né? Acne e tudo. E assim, aquele povo fritando com medo da pandemia, eles já eram sistemáticos, então eu estava num país totalmente cerrado, porque o Canadá eles são mais assim. E veio a pandemia, como que eu ia fazer a demonstração no rosto da mulher? Como que eu ia fazer a demonstração? A gente fazia uma demonstração que era o carro-chefe nas mãos. Como que a gente ia fazer todo esse trabalho? Aí eu olhei e falei, acabou, ferrou. Falei, não vai dar. Aí foi quando eu tive a certeza que eu ia voltar para o Brasil, porque eu sabia que essa situação, eu tinha muitos anos de experiência na empresa. Eu sabia que essa situação, ela ia perdurar. Não ia ser assim, vai dar pandemia, vão ficar fechados, daqui uns 3 meses o pessoal volta ao normal. Eu sabia que não. Porque já era um problema que a gente enfrentava, assim, né, no dia a dia da pessoa, tipo, ter às vezes esse receio, às vezes vai colocar uma máquina no meu rosto, a pessoa já tinha esse receio. Falei, com pandemia, essa galera vai fritar a cabeça deles, eles não vão querer fazer as demonstrações. E sem demonstração não tinha como a gente vender, porque era uma venda feita. Tá. Aí eu olhei e falei assim, não vai dar. Falei, não vai dar, não vai dar. Eu falei, aí eu tomei a decisão de querer vir, o Thiago não queria voltar. Aí eu falava, não, Thiago, vamos, tal, não sei o quê. Aí teve um dia na pandemia, eu tava assim, eu morava num quarto lindo, com todo de vidro, 360, assim, era um quarto bem bonito, ele tinha uma vista pras montanhas, tal, era um quarto lindo e tal. E eu olhei assim, eu vi a vizinha, ela tinha uma hortinha bem linda, e aí eu falei assim, eu comecei a chorar, e eu falei assim, eu quero uma hortinha! E eu comecei a chorar, o Thiago me zoou até hoje, porque eu abri o berreiro do choro e eu falava, eu quero uma hortinha. Mas na verdade aquela frase era um pedido de socorro assim, eu queria minha casa, eu queria o meu apartamento, eu queria minha família, eu queria minha pastora, eu queria os meus amigos, eu queria minha festa de aniversário. Eu tava 5 anos vivendo uma realidade, tipo assim, eu não tinha uma festa de aniversário decente, eu não estava no Natal com pessoas que eu amava de verdade, não estava no. Então eu tava vivendo uma vida muito superficial há anos e eu falei, eu queria uma hortinha, mas eu tava falando tudo isso por trás, sabe? E aí ele ria da minha cara. E aí nesse momento a gente decidiu voltar. E a gente decidiu voltar com desafios, nós não sabíamos exatamente o que ia acontecer. Nesse meio tempo eu sempre trabalhei com marketing, sempre tive clientes, eu tenho clientes já estáveis há mais de 6 anos, né? Uma blogueira, uma delas, a Lucene, que eu tive a oportunidade de conhecer em Londres, até hoje é minha cliente. E assim, eu já tinha os meus clientes que eu já atendi e mantinha o atendimento deles, que foi inclusive o que não me fez perder a beirada na pandemia. Mas eu nunca escolhi o marketing como primeiro plano. Tá. Quando eu voltei, eu avaliei a situação, fui avaliando o Brasil e falei assim, eu vou escolher o marketing como primeiro plano. Perdão, ainda no Canadá. Eu olhei e falei assim, eu vou escolher o marketing como primeiro plano. Porque eu fiz uma projeção de custos da minha vida sempre teve um custo alto. Eu olhei e falei assim, o que eu vou fazer? Aí eu fiz uma projeção e eu já iniciei os meus clientes retomando a retomada disso, que foi um momento de eleição, inclusive. Já retomei lá mesmo. E aí eu tive 2 vereadores que eram meus clientes na época, na altura também, são eleitos aí hoje, graças a Deus. E eu comecei o marketing. São eleitos lá, são eleitos aqui, e eu comecei lá com atendimento com eles. Mas eles estavam aqui no Brasil. Tá. E aí eu voltei e fui me imergindo nessa área, né? E aí eu escolhi o marketing como primeiro plano e já faz 2 anos que a gente voltou, 2 anos e meio. Então o marketing, quando você começa como urgência? Urgência, total. Urgência dentro de um quarto, de uma mesa, e eu tive que ter muita força, eu falo isso em um dos meus vídeos do meu curso online, eu tive que ter muita força para levantar a bandeira de eu posso, Caroline Senati, dentro de um quarto. Eu tive que ter uma confiança muito grande em mim, assim, sabe? Tipo, eu tinha que olhar e falar, porque era uma urgência, dentro de um quarto, minhas primeiras funcionárias trabalharam na minha casa,
Tipo assim, a gente dividia sofá pra trabalhar. Estão comigo, uma saiu e a outra tá comigo até hoje. Ela ia para os Estados Unidos ou aqui? Não, aqui. Isso aí eu já Tá. tinha voltado. Tá. Eugência aqui, a gente já tava aqui, né? Mas começou de lá a Eugência, só eu. O Thiago me dava uma ajudada, mas ele não gosta da área, ele não leva jeito, não gosta. Mas ele me dava uma ajudadinha de leve, né? Eu comecei lá trabalhando. E lá do Canadá, eu fechei a Nosso Lar. E o Rodrigo, eu falo que ele foi muito importante para me dar força para eu querer voltar pro Brasil. Porque eu ficava muito pensando o que eu vou fazer, quem que eu tenho, quem que vai acreditar em mim e tal. Já, que nem você perguntou, eu já era amiga dos meninos, eles já eram meus amigos, essa galera já era minha amiga em todo esse processo. Só que eu ainda não prestava serviço para eles, né? Eu nem imaginava prestar um dia e tal. E aí o Rodrigo da Nosso Lar me procurou, né? Eu captei ali, a gente teve uma reunião e ele fechou comigo quando eu ainda estava no Canadá. E eu apresentando meus planos, os meus projetos, que de fato, como eu falei, eu já tinha experiência na área, porque eu mantive os atendimentos com alguns clientes pontuais, né, durante todos esses anos. E eu fui explicando para ele a minha maneira de trabalho, a minha metodologia, e ele falou assim para mim, Rodrigo, né, Rodrigo Pacheco da Nosso Lar, ele falou assim, eu nunca vi algo assim, Carol. Você é muito boa no que você faz. Quando eu vi uma empresa daquele porte, um homem que eu admiro, uma família que eu admiro muito com posicionamento de marketing, porque eles sabem trabalhar, e ele teve essa visão sobre mim, aquilo me pegou muito forte. Validou. Aquilo me validou de alguma forma, validou o meu interior, sabe? Então eles são muito assim responsáveis por terem me encorajado nesse aspecto. Nós ficamos juntos por bastante tempo, assim, fazendo um trabalho bem legal, e aquilo validou assim e me deu coragem para voltar. Tá. E aí eu decidi voltar mesmo, então lá eu já comecei com marketing, tinha clientes bons, eu tava aí com meus 4, 5 clientes. Mas quando você volta pra cá, tá na pandemia? Tava na pandemia. Eu peguei pandemia total aqui. Porque eu voltei, tinha 3... Quando eu voltei pro Brasil, tinha um mês de pandemia aqui. As coisas estavam todas fechadas. Tá. Na Eugência, você é o tipo da pessoa que não desenvolveu o trabalho home office, né? Foi a pessoa que fez o office home. Não teve jeito, né? Mas, tipo, eu tinha que fazer. Eu percebo que você, não foi que foi trabalho em casa. A casa é o trabalho, né? Não teve jeito, assim, a gente não teve escolha, né? E eu já tinha, na verdade, já tinha tido outras 2 agências. A de agora, Caroline Sedati Marketing Digital, era a terceira. Tá. As outras 2 eu já tinha tido. A primeira agência que eu fiz foi voltado para fanpage, né? Foi a Social Networks. Eu montei em 2015 e em 2017 eu montei a Dual Marketing Entertainment, uma sociedade com 2 famosos super estourados hoje aqui na cidade de São Paulo. E eles, assim, super foram legais, mas eles foram mais pro lado de influencer, né? E eles não queriam muita parte estrutural. E aí a gente pegou e cada um seguiu o seu caminho e tal. Então, assim, nenhuma das minhas agências deram errado. Mas eu digo que eu travei elas no processo, digamos assim, não era a minha fase naquele momento. Eu não tinha optado pelo marketing. E assim, não tem como você ter uma agência para ser segunda fonte. Assim, você tem que olhar, você tem que agarrar, você tem que ir, porque você está lidando com resolutivas dos clientes. Então, você tem que resolver aquilo em primeira mão, sabe? Até mesmo porque eu que estou de fora, eu comento aqui com as pessoas, nos grupos, eu penso que a pandemia fez o pessoal entender a importância do marketing. Eu penso que o marketing Sim. é o departamento mais importante de uma empresa. Sim, é o primeiro departamento. E assim, na época, quando eu tive a montagem das 3 agências, na época era impossível, tá? Tipo assim, você viver só disso, ou era... Ainda que na primeira, que foi 2015, que teve o boom da fanpage, era mais possível, que já existiu a fanpage, o tráfego pago, aquelas fanpages com milhares de seguidores. A mesma coisa que tá acontecendo com o Instagram, aconteceu em 2015 com o Facebook. E assim, ali ainda era mais possível, sabe? De você tentar pegar e fazer acontecer. Mas foi bem no ano que eu fui para os Estados Unidos. Então ela meio que ficou congelada ali. E quando eu voltei, que eu retomei em 2017, foi quando meu pai morreu, eu peguei e fui fazer a Dual Marketing Entertainment. Que foi um momento que tinha dado o boom dos influencers, do tipo, da pessoa que estava posicionada na internet. Então, uma foi voltada para Facebook fanpage, a outra foi mais para boom de influencer. Então, eu vendi esses influencers, eu me fortaleci muito no marketing sendo assessora de influencers, né? Tá. E aí eu fiquei naquela área e tal, e aí depois eu voltei para morar fora de novo. Aí fui para Europa, entendeu? Tá. Aí quando você volta aqui para o Brasil, em tempo de pandemia, você é validada por um grande empresário da cidade, reconhecido nacionalmente. Ele te valida, você fala, é isso que eu vou fazer. E aí, como você começa dentro de casa? Quanto tempo você ficou militando em casa? Olha, eu fiquei bastante tempo, assim, até eu voltei em junho, né? Aí eu fiquei, assim, em casa, tal. A minha primeira funcionária eu contratei em janeiro. Então eu fiquei mais ou menos 6 meses ali. Janeiro de 2021? Não, 2020. Em janeiro de 2020 eu já tava com a minha primeira funcionária. Daí 2 meses depois a pandemia chega aqui também. Chega não, já estava, só que o pessoal reconhece publicamente, né? Exatamente. E aí teve janeiro,
Não, desculpa, janeiro de 2021. Janeiro de 2021. 2020 eu ainda estava morando fora. Aí, de janeiro de 2021 a gente veio... Perdão, 2020, junho, eu montei a Eugência. 2020, março, eu montei a Eugência lá no Canadá. Comecei e tal, movimentar. Junho eu voltei para o Brasil, né? Junho eu voltei para o Brasil e eu iniciei continuando no meu quarto. Sozinha fui até janeiro. Janeiro conquistei um braço. Nesse momento, tudo era terceirizado. Era uma das coisas que eu não gostava na minha empresa. Eu tinha que terceirizar trabalhos, freelancers, e eu não gostava disso, porque não era imediato, eles entregavam as coisas quando eles queriam. E eu não achava legal. Não dava pronta a resposta para o cliente. E minhas funcionárias hoje, por exemplo, é um grande diferencial da minha empresa, toda CLT, estão tudo ali trabalhando, estão tudo ali cumprindo horário, e é a praticidade que eu ofereço para o meu cliente hoje. Já fazer uma ação imediata agora? Já, acabou, aconteceu, né? Então isso é muito bacana. Por exemplo, ontem, 3 dias atrás mesmo, eu ativei um evento, uma produção super gigantesca, com lanches, com jet ski, com café da manhã, com influencers, com produção artística, com fotógrafo, filmmaker, em um dia. Então, assim, mas por quê? Porque eu criei essa rede que eu tenho, de forma que eu consigo estruturar e dar o que o meu cliente precisa. E o meu amigo, né, de São Paulo, que queria fazer essa produção, ele me ligou e ele falou assim, Carol, eu liguei pra você porque eu sei que você vai conseguir resolver. Então, assim, eu criei isso, né, dentro da minha agência, que era a maneira como eu gosto de trabalhar. Então, minha primeira funcionária eu peguei em 2021, em janeiro, que tá comigo até hoje, a Bia. E aí depois foi tudo acontecendo. Aluguei a minha sala em março, né? Em março, na verdade, eu estava com a sala alugada e já comecei a trabalhar numa sala comercial lá no Kimbor, que é o meu escritório hoje. Tá. Então ali a gente foi fazendo essa estrutura com funcionários, né? E aí você começa, um trabalho, começa a demonstrar resultados, e o bacana que eu vi é que você não ficou segmentada, né? Não. Você trabalha em diversos nichos diferentes. Porque assim, a minha especialidade é o marketing pessoal e branding, né? Então assim, eu consigo colocar, eu desenvolvi métodos, né? Eu tenho o método Caroline Senati, são métodos que eu desenvolvi para fazer com que esses clientes eles consigam o resultado deles, e é baseado nesse nicho de marketing pessoal e branding. Personalíssimo. Tudo personalizado, assim, totalmente assim, voltado para o eu da pessoa, né? Agora, o que acontece? Qualquer empresa consegue aplicar dentro da sua rede esse método. Ele replica para a empresa. Ele replica para a empresa. Então, é por isso que não é nichado, porque desde que você seja uma construtora, ou uma imobiliária, ou um restaurante, você consegue colocar meu método dentro dele. É claro que nem todo mundo quer pagar esse preço, porque é um pouquinho complicado, às vezes precisa de um pouquinho de exposição. Eu ensino você a ser o influencer da sua marca. Por quê? Porque eu entendo que o teu funcionário ele pode sair, pode crescer, né? Pode ir para outros rumos, mas você, se você amar a sua marca, se você defender a sua marca, ninguém vai tirar isso de você. Então, a gente faz esse trabalhar. A gente traz essa personificação, a gente traz essa humanização para a marca. Essa é a minha especialidade. Então, indifere para mim se vai ser uma construtora ou uma imobiliária. Porque esse é o meu método, entendeu? Esses são os meus métodos. Show. Na verdade, você acaba educando o empresário para essa... Isso que, na verdade, jornada, é uma jornada. Uma jornada que, na verdade, quem fazia isso muito bem, Silvio Santos fazia isso muito bem. Faz até hoje, porque a empresa dele é personalíssima. Totalmente. E ele hoje, consciente ou inconscientemente, ele está transferindo, mas a manutenção da ideia é a mesma. Ele está tentando manter nas meninas, nas 2 filhas. É verdade. Né, até para E você não vê isso na Globo. Por exemplo, você não associa uma pessoa, você associa muito, quem faz isso, acho que na Globo é mais o Boninho, no quesito BBB. Mas você não vê muito isso na Globo, você não consegue saber exatamente quem é o dono da Globo. E tá tudo bem, porque às vezes isso é bom em alguns aspectos, mas assim, eu acho que o Silvio Santos talvez não teria sido trazido força ao SBT se ele não tivesse feito isso. Como você também não vê na Record. Você falou para mim na semana passada a questão da Fazenda. Sim. A minha amiga tá lá na produção, a Marcele, a filha do nosso prefeito do Roberto, né? Até, na verdade, até contraditório na questão da religião. Fala, poxa, mas um programa feito dentro de uma emissora de TV do pessoal com uma ideia religiosa Então, eu passo muito isso na minha vida, né? Assim, eu prego, sou missionária, né? Assim, eu me converti desde os 14 anos de idade, eu tenho o dom da revelação ali, que o dom é dele, né? De Deus. Deus me usa muito, assim, muitas vezes até já tive situações de Deus me usar para falar coisas para clientes, para pessoas específicas ali, e eu olhar e falar assim, pô, e agora? O que eu faço? Porque muitas vezes, às vezes eu tô numa balada, às vezes mas não que eu tô vivendo aquele momento, mas às vezes eu tenho que estar ali. Então eu acredito que o caso da Record é a mesma coisa, a gente tem que ser tolerante.
Não é porque você é evangélico, porque você é cristão, que você tem uma convicção religiosa, que você vai se fechar dentro de um quarto, subir 4 paredes e viver naquele mundo do eu, né? Não existe. Então, eu acho que tá super tranquilo em relação a isso, né? A Record, eu acho que ela tem sim, porque nem todo mundo é cristão, nem todo mundo é evangélico, nem todo mundo tem esse princípio e tá tudo bem. Eu acho que é algo sobre você, é você definir o que você quer pra si e aí você vai seguindo, né? Carol, eu acredito, tô tentando te ler, tá? Eu acredito que você deve ter tido dificuldade. Posso até. Pode. Eu vou até. Posso te esculachar agora ou não? Pode. Então vou colocar. Posso colocar o troféu? Coloca o troféu aqui, ó. Eu vou te Troféu. transformar na menina bonita numa A rebelde. coroa. Coloca a coroa. Agora vamos falar com a Carol, tirar essa a roupagem da heroína e transformar numa menina normal. Cara, eu tô te vendo aqui, de você contando a sua história, e nosso podcast, como eu te falei, para todo mundo é sem pauta, justamente para isso, para tirar a verdade das pessoas. Eu tô admirado com a. Você tem um problema, que eu também vivo desse problema, eu percebi que você pensa muito rápido, a gente fala muito rápido, né? Só que, se desde os 14 anos você desse jeito, você era muito. As pessoas talvez da mesma idade se achavam né? chato, julgamento, porque eu no meu Você meio. também deve ter passado, né? As pessoas acham, o André só tem papo careta. Isso só começou a normalizar, isso é verdade mesmo, eu passei muito por isso. Só começou a normalizar depois dos meus 23, 24, 22, 23 anos. Assim, aí eu já lidava com pessoas que também eram mais assim, que se não eram, queriam ser. Então te admiravam. Mas desde que eu era na escola, alguns assim me consideravam como chata nesse aspecto, porque eu sempre expus muito minha opinião. Então, assim, eu tive muito problema no terceiro colegial aqui quando eu vim pra Praia Grande, porque eu pensava muito diferente deles. Então, eu tive esses problemas sim, com certeza. Passei por isso. Mas aí depois você. Agora eu tô voltando ao que você falou da sua jornada. Cara, quando você. Tem um conflito aqui, tem um conflito aqui, mas aqui eu amo minha mãe e tal, mas eu também amo meus irmãos. Essa situação de você levar mãe e madrasta e os irmãos é uma maturidade que não é para uma menina, porque você ainda é uma menina. Você tem um espírito de teve que amadurecer, por conta aí, não sei se Deus que quis assim, mas você ainda é uma menina. Você tem uma maturidade que não é para a idade. Uma maturidade interessada, fazer um porquê, digamos, uma nota na parte do marketing, qualquer outro negócio que você viesse fazer, beleza. Não, mas aí você vê que na parte pessoal também você é muito inteligente, muito madura, muito sabe do que quer. Você tinha um propósito, aí o pessoal não quer ficar. Então, acabou a razão de estar aqui. O que você acha que se deve a essa sua maturidade? Você sabe que assim, eu acho principalmente que a vida, ela foi muito dura comigo desde cedo, né? Talvez eu já passei problemas financeiros, mas pouco em relação aos problemas psicológicos, assim, sentimentais que a minha vida enfrentou. Então, desde muito cedo, assim, quando veio o divórcio dos meus pais, na verdade, assim, eu acho que eu comecei a ser forte. Eu tive um caso, na minha família, eu fui abusada, né, sexualmente ali, e assim, começou ali. E eu tinha 6 anos. Então, eu acho que o meu conflito, ele já inicia daí, né? Então, assim, eu precisei ter cuidado de Deus. É por isso que eu falo. Eu posso ser tudo, mas eu não tenho como dizer que eu não sou uma pessoa crente, religiosa, que acredita no sobrenatural. Porque, gente, a minha vida, assim, nesse aspecto, foi muito sentimento, foi muita tristeza. Então, ou eu entendia que tinha alguém cuidando de mim ali, que eu não tava vendo, mas tinha alguém cuidando de mim, né? Que foi ratificado naquele evento das 4 pessoas diferentes. Também. E desde antes, assim, já tinha acontecido coisinhas, assim, de cuidado, de revelações, né, sempre. E, assim, ou eu entendia que tinha alguém cuidando de mim, ou eu me entregava. Eu me entregava, porque eu tive, assim, casos muito traumáticos na minha infância e adolescência. Então, ou eu me entregava, ou eu entendia que tinha alguém por trás. Então, acho que a minha maturidade, ela me trouxe o fato de ter passado problemas. Foram os problemas que me tornaram assim, né? E acho que um pouco da essência também, assim, o que eu considerava bom pra mim, né? Então, eu vi, como eu passei problemáticas muito grandes, como esses casos que eu citei aqui, eu entendia que o dinheiro não era nada. Porque, assim, o dinheiro não me impedia de ter sofrido o que eu sofri. Ele não impediu dos meus pais se divorciarem ou não. Ao contrário, eu achava que ele tinha sido até a causa disso. Porque o homem ganhando dinheiro, poderoso, idade dos 40, vou fazer acontecer, vou procurar uma pessoa ali pra me agradar, deixa meu casamento pra lá, deixa minha família pra lá. Então, na verdade, inclusive, eu passei anos da minha vida achando que o dinheiro ele era um problema.
achando que o dinheiro ele era um problema. E você, de certa forma, ainda vive isso hoje? Porque Vou tirar minha coroa aqui rapidinho. Tira. Porque quando você presta um serviço para alguns empresários, um empresário hoje que paga alguém de uma agência, ele se acha, Sim. alguns não têm, que o dinheiro às vezes traz outros problemas. Às vezes a Traz pessoa, arrogância. Arrogância, né? E como que é para você? Daí você tenta, você falou que você trabalha questão do range, questão de dar uma linha mestra, um eixo, Sim. uma espinha dorsal para essa pessoa caminhar. Mas a gente sabe que também, por trás de alguns empresários, existem alguns traumas Sim. que eles não curaram e acabam machucando as outras pessoas. pessoas. Isso potencializado quando tem o dinheiro. E como é que a Carol Senati, como empresária, como influenciadora e como diretora do projeto X daquela empresa, se posiciona contra isso? É assim, é uma coisa que realmente existe, esse conflito no dia a dia. Eu lido assim, eu tenho clientes assim, bilionários, né? E eu tenho clientes que muitas vezes não têm tanto, e às vezes tem uma certa arrogância para lidar com alguns projetos. Só que esses clientes, eles logo vão e saem, porque eu sou uma pessoa muito firme nas minhas convicções. E eu tenho experiência e estudo na minha área. Eu aprendi a desenvolver métodos que eu sei que são eficazes. Eu sou muito assim, eu não vou mandar você fazer um algo que eu acho que não vai dar resultado. Porque esse método, para eu te falar que deu certo, eu já apliquei em outras vezes. Então, assim, na minha área, eu sei o que eu estou fazendo. Está validado o teu método. Está método. validado. A maneira como eu trabalho e tudo mais está validado, assim, sabe? São anos já nisso. E as pessoas, elas acabam entendendo e vendo. Então, é muito nítido no meu dia a dia comigo que eu sei o que eu estou fazendo. Então, eu tenho também muita área de abertura para trabalhar. Segundo ponto, eu trabalho com pessoas, eu gosto muito de trabalhar com pessoas que já me conhecem. Tem uma frase que diz, você não monta seu negócio para trabalhar com amigos. Eu não sou vítima dessa frase. Eu tenho a maioria dos meus amigos usufruem dos meus serviços, contratam de mim, me admiram, estão ali comigo no dia a dia, assim, já me deram oportunidades. Então, eu não sou essa pessoa. Então, isso facilita um pouco também. E o que eu passo mais no trabalho, como eu falei do quesito relacionamento, também passei, é você ver uma mulher liderando, é você ver uma mulher em posicionamento de destaque, é você ver uma mulher que fala de igual para você mesmo, você sendo homem. Então eu passo muito assédio moral por ser mulher, mesmo com clientes que me contratam. Tipo, eu não sou CLT, mas mesmo assim tem clientes que às vezes me tratam dessa forma. Eu tenho áudio de clientes assim, me destratando de um jeito que talvez outra pessoa não aguentasse. E muitas vezes eu me mantive nessas contas, né, administrando essas contas, porque eu sei que eu me propus a fazer algo que eu vou continuar, porque eu já vinculei o meu nome é fortíssimo nesse quesito, e eu falei, eu não vou sair sem que haja um término coeso para aquilo. Você não demite aquele cliente... Só porque ele gritou comigo, não. É que às vezes o problema dele nem é o problema da pressão de serviço, é um problema dele, às vezes, espiritual, né? Sim. Ou de outra ordem, mas fica... mas esse cliente você... Sim. Você aqui, amigo, tá vazando água em mim. Mesmo sabendo que esse cliente tem um problema, esse cliente é um camarada mais difícil de você dirigir ele, né? Mas foi raro, viu? Aconteceu agora recentemente. Assim, acontece os gritos, os berrinhos, e aí eu grito mais forte, aí tudo ok, coloco eles no lugar deles nesse aspecto, não acontece sempre. Mas, assim, a primeira vez em 8 anos que eu tive uma situação muito anormal disso acontecer. Assim, foi muito chato. E, ok, finalizou ali, tá tudo bem. Então, assim, não é algo normal, corriqueiro, porque eu acho que você tem que impor os limites, né? Mas eu já passei, assim, muito assédio moral. As pessoas costumam perguntar sobre o assédio sexual. E não é sobre isso, é muitas vezes sobre o moral. Porque o sexual você ainda consegue controlar muito mais do que o moral. O moral é tipo assim, só por você ser quem você é, uma mulher ali, você vai e a pessoa quer descascar, entendeu? Agora, eu penso que o assédio sexual, assim, é um limite que você impõe e a pessoa, assim, se propõe muito mais, principalmente no meu caso, que eu não estou dentro do ambiente, é uma coisa mais à distância, é muito mais fácil, muito mais tranquilo. Agora, o assédio moral, assim, a gente passa diariamente. Tô pagando uma fortuna. Você paga pra fazer isso? Você pensa que você é quem? Tipo, já escutei coisas assim. E eu olhar e falar assim, olha, tá tudo bem, se você não quer, né, tal. Mas não é sempre que acontece, é raro. São pessoas, assim, que você vê que são totalmente subdesenvolvidas, que pessoas totalmente baixas, totalmente assim, é muito raro. Aconteceu uma vez em 8 anos, com uma pessoa da cidade. Que a única coisa que tem é o dinheiro. A única coisa que tem é o dinheiro. Eu costumo dizer que tem gente que é tão pobre... E que nem tem, né?
Porque, na verdade, quem tem, assim, conseguiu lidar com pessoas e tem um ciclo maior de amizades, conseguiu, no mínimo, se desenvolver. E mesmo que não seja desenvolvido internamente, conseguiu fingir que é. Agora, a pessoa que está ali naquele processo de transição, que eu costumo falar até que é o rico emergente, aquela pessoa que, assim, acabou de ficar rica, aí, meu filho, esse daí é um problema, assim, porque ele não criou raízes, ele não tem base. Sabe? É uma pessoa que acha que tudo é o dinheiro, que tudo é o poder de compra, que não tem gratidão. E é uma coisa que me pega muito, a pessoa que é ingrata. Porque nos meus ciclos, as pessoas que são administradas por mim ali, as empresas são administradas por mim, nesse aspecto de marketing, eu dou a minha vida, Carol, sabe? cara, eu tô admirado Obrigada. de estar falando com a menina. Eu tenho 2 meninas, uma de 8, uma de 4. Imaginando, né? Ai, como vai ser da minha meninas? Não, é o sonho do pai ter uma filha forte, Claro, que se posiciona, que não se alie a um esposo por conveniência financeira. Claro, claro. Nós somos ensinadas assim, né? Nós somos ensinadas. A minha esposa também é muito forte também. Ela até a voz assim lembra um pouquinho, a voz forte e tal. E bacana. Como que é ser uma mulher empresária na Praia Grande? De ter demanda de trabalho. Como que você é vista na família? Você é a heroína da família? A mamãe? Como que a Silmara olha hoje para... Ó, fiz isso do seu bem. Eu tive que ser assim a ovelha negra em muitos aspectos, né? Porque, por exemplo, eu fui fazer faculdade tarde e eu fui feita, na verdade, na minha família, né? O ciclo que eu venho, assim, estudo colegial direitinho, Faculdade você de quê? faz a faculdade. Eu fiz um ano de direito, né? Fiz marketing, tô fazendo aqui? marketing, vai acabar. Não, eu fiz em direito, eu fiz na Unip, não quis continuar. Em São Paulo ou em Santos? Em Santos. Não quis continuar. Sou formada em massoterapia, né, em tecnólogo, e fiz vários cursos. Estudei em Harvard, né, ali nos Estados Unidos, porque esse meu trabalho, Eu ele fiz me burologia permitiu... em Harvard. Sério? Não, Burologia entendi. em Harvard. Não entendi. Burologia. Burologia. Ah, não entendi a piada. Meu senso de humor, gente, às vezes eu não entendo. Mas eu também sou colega vosso, eu fiz direito também. Mas não... Mas eu não segui, não. Eu nem me formei, na verdade. O direito eu acho que eu não conseguiria Eu não gostei. militar, porque eu não ia conseguir defender quem não tivesse com a razão, em qualquer área. E às vezes o direito tem muito disso, às vezes De você burlar, né, sistema. tá de um lado e a outra pessoa não prova e tá com a razão, aí eu penso que eu ia carregar, eu sofro com isso, sofro com isso. Carol, deixa eu fazer perguntas aí da sua área. Você falou que sua especialidade, especialista em trabalhar o brand, trabalhar a persona. Quais dicas que você pode dar para o empresário, que você também trabalha não só para a pessoa que pensa em influência, mas também para o empresário tomar a frente? Tem diferença do fazer um trabalho para o camarada ser influenciador e para o empresário ser o persona da sua empresa? Com certeza, é bem diferente, porque assim, uma coisa é o influenciador que está vivendo de divulgações, que quer divulgar empresas, Ele e é outra camaleão, coisa... cada hora ele está no lugar. Exato, e outra coisa é o empresário que está sendo uma pessoa influente sobre a empresa dele. São coisas totalmente diferentes. Nós temos que entender isso, né? Havia uma mistificação muito grande. Eu peguei essa fase, assim, das pessoas, o termo pejorativo blogueirinha, não sei o quê, aquela coisa assim. Isso passou muito até no meio dos meus amigos. Eu vi os comentários que eles faziam no começo, brincando comigo mesmo. E hoje eles me chamam e falam assim, vem aqui na minha empresa, vamos gravar um vídeo juntos. Então, assim, não por mim, que diz respeito, eu nunca sofri deles, mas quer dizer assim, eles querendo estar dentro do vídeo. Tipo assim, putz, sou obrigada a aparecer agora. Não teve jeito, agora é o que tá em alta. Então, assim, eu sabia que esse momento ia chegar e eu entendo que não parou por aqui, vai continuar crescendo no mundo digital e as pessoas estão consumindo muito disso. É o jornal, é a televisão, que não existe mais, entre aspas, está dentro do celular da gente, em um conteúdo prático, em um conteúdo rápido. Então, se a pessoa quer se posicionar e tem uma empresa para defender, existem vários caminhos. Procurem profissionais da área, leiam, estudem sobre, para que vocês entendam o que está acontecendo quando você também contratar uma agência. Porque eu ainda vejo hoje muitas coisas assim, a pessoa ela vem para uma agência, ela não entende o que compete à agência, o que não compete à agência, o que compete a ela, o que não compete a ela, o que é o escopo de uma coisa, mistura social media no meio de marketing de estratégia, mistura marketing de conteúdo no meio e pega tudo, faz um bolo só e acha que é a mesma coisa, e não é. Então, por exemplo, a pessoa precisa entender o que ela quer para si. Eu não quero que a minha empresa seja vinculada ao meu eu. Ok, então é outro tipo de estratégia. Eu quero sim representar a minha empresa, então é outro tipo de estratégia. Então as estratégias são muitas, o marketing ele é muito amplo. Você tem que estar com uma pessoa que realmente você vai ter uma conexão, uma identificação ali.
e uma pessoa que tem cases de sucesso, que faz coisas que você gosta, que você quer estar inserido dentro. E que você se submeta a Sim, escutar também. e atender e fazer. Eu sou uma pessoa, eu adoro pagar consultorias para os outros, eu adoro. A consultoria do treinamento, do personal trainer, do não sei o quê, da psicóloga, da terapia, eu adoro investir nesse tipo de coisa, porque eu acho que a cada profissional ele compete uma tarefa. A cada profissional, um tipo de especialidade. Né? Assim, eu lembro que nesse período todo dos Estados Unidos, por exemplo, que era mais voltado para a área de vendas, eu adquiri um mentor, Paulo Vieira Coach, você que trabalha com vendas deve conhecer com certeza, e ele foi o meu mentor daquilo para me ajudar nas vendas, mas eu tinha um tempo livre, porque a empresa fechava as portas, não tinha venda recorrente, nós não administrávamos clientes. Então eu tinha esse tempo, a minha cabeça era mais neutra naquela época, ou seja, eu estudei, fiz muitos cursos, e como eu disse, citei Harvard aí pra vocês, e vários outros cursos online, vários outros cursos e vários livros, e eu ficava me desenvolvendo muito porque eu tinha esse tempo livre. E chegou um momento que eu olhei e falei assim, graças a Deus eu adquiri muito conhecimento, agora é hora de executar. Então, você empresário, não seja um empresário que só estuda, que só se capacita, mas que não executa. Então, assim, muito mais vale você executar as pequenas coisas que você aprende no dia a dia dentro da sua empresa do que você só ficar dentro da sua casa lendo livro, acumulando e não executando. Falta de empregabilidade, né? Entende? Então, assim, sobre o marketing, ele ainda vai crescer, ele ainda não é uma área 100% boa, se pessoas, eu quero abrir uma empresa de marketing. Calma, ainda é muito volátil, entenda se é isso que você quer para si, porque se você visa hoje o financeiro, não é uma área ainda muito monetizável, assim, não é tão bacana nesse aspecto. Mas eu, como já vinha das vendas, já estava um pouco cansada disso, foi uma área perfeita para mim, porque eu não estava visando dinheiro. Então as pessoas elas têm que entender o que elas querem para si. E é isso que falta no ser humano. Eles não sabem, você tem que ter as convicções, o que eu quero, quem eu sou, o que eu gosto, o que eu não gosto. As pessoas muitas vezes gostam de coisas e não admitem que gostam daquilo porque não acham legal. Por exemplo, levantar a bandeira hoje de religião dentro do nosso país, que não tem nada de laico, porque a gente prega que vive num país laico, que não é laico, a religião ela é imposta dentro desse país, é muito complicado. Porque, por exemplo, assim, as pessoas falam, mas falar que é cristão é fácil, falar que é cristão católico, né? Vai falar que tu é evangélico pra tu ver o que tu passa. Então, assim, eu vim dessa época, desde meus 14 anos, eu nunca tive vergonha de falar o que eu era, onde eu ia. Fui candomblessista, fui da Umbanda, fui do Quimbanda, fui da religião espírita, kardecista, mesa branca. Então, assim, Referências. Várias referências, Então, porque eu buscava Deus. E aí, até eu encontrar a religião que de fato eu me identifico, e é o que eu já perduro por 14 anos. Mas antes disso, eu frequentei diversos lugares, e eu era séria de todos esses lugares, depois que eu tenho respeito por todas as religiões, e até as que eu não conheço também. Então, assim, parte do princípio que se você for budista, defenda a tua bandeira. Não imponha a tua bandeira, mas entenda que se você é, não tem problema nenhum você falar que é. Se você é blogueiro, não tem problema nenhum você falar que é blogueiro. Se você é proprietário de uma empresa, mas a empresa é de sacos de lixo, não tem problema. É uma empresa, é um CNPJ e ajuda muitos outros CPFs. As pessoas muitas vezes elas se colocam num papel de não dizer o que elas são com medo do que os outros vão pensar. E isso é uma coisa que nasce com você, mas se não nasceu, você pode aprimorar. Né? Por exemplo, assim, eu lembro que desde a escola, né, eu tinha amiguinhas que falavam assim, eu não queria que o meu pai me trouxesse pela mão na escola. Eu achava super bacana, assim, vem vó, vamos, leva lá. Você quer que eu te deixe antes? Eu falava, antes? Pra mim aquilo não fazia sentido, porque eu acho que nós não podemos escolher quem nós somos. Eu tinha um avô, eu sempre tenho escola boa, assim, as melhores do bairro, né? Então era muita riqueza ali envolvida. E eu tinha um avô que tinha um carro normal, eu tinha um Escort ali, meu pai já teve vezes de ter um carro mais de boa, que é o carro do trabalho. E aí eu tinha amigos, assim, que olhavam e falavam assim, mas você não liga que, tipo, vem, o meu pai também tem esse carro, eu tenho vergonha. E eu olhava e falava assim, vergonha do quê? É a sua realidade, não adianta nada você chegar aqui num carro, ou andar, vir a pé, sendo que o carro tá lá na garagem. Deixa eu aproveitar esse gancho que você me deu. Acontece com você, de repente, um determinado cliente querer e você, de repente, você promover uma X coisa para ele na internet, um corte, que não tem nada a ver com o dia a dia dele de verdade? Um corte que você diz um vídeo? Não só um vídeo, assim, ele quer X coisa pra ele. Mas você sabe que ele não é daquela maneira. Sim. Eu acho que tá tudo bem, desde que não seja em excesso, né? Porque, por exemplo... Mesmo que distorça da realidade, as pessoas que vão ver que conhecem, peraí, mas esse aí não é o fulano que não não, sem excesso não. Isso não, isso daí é totalmente assim, nada a ver, eu nem faço esse tipo de trabalho. Eu nem faço. Eu sou muito criativa, então eu prefiro olhar pra ele e falar assim, escuta, você é isso aí? Deixa eu te melhorar no que você é, que eu consigo te ajudar. Porque eu prego muito isso no dia a dia do meu trabalho com os meus clientes e no curso que eu tenho. Gente, não adianta colocar máscara na internet, porque também? Uma hora tem um curso, vai ser lançado, agora já está gravado, vai ser lançado dia 5 de novembro, e eu faço cursos e mentorias, treinamentos para empresas. Os cursos é qual plataforma?
O curso vai ser pela VIX, é uma plataforminha assim diferente que vai ser uma base de Netflix, é super legal, você vai conseguir ver, é mais intuitivo que a Hotmart, por exemplo. Mas eu tô estudando a possibilidade de colocar nas duas, porque tem gente que já tá familiarizada, a Hotmart pra mim é indiferente, né? Eu compro lá na Hotmart. Tem bastante gente que já gosta, eu vou pensar em colocar ali nas duas ali, até pra quem vai procurar. Então a Carol, ela é empreendedora, mulher forte, como estamos vendo, empresária, e agora também é produtora de conteúdo, Sim. Produtora e gestora de projetos aí para empresários, né? E agora está indo nessa parte de educação, porque não deixa de ser esse quesito da educação sempre fez muito parte de mim, assim, é uma das coisas que hoje eu mais gosto de fazer, é ensinar. Talvez melhore o seu serviço futuro, né? Porque o camarada sabe o porquê de contratar. E assim, além disso, eu no caso, né, eu dava aula, né, antes de ir para os Estados Unidos, além de todos os outros trabalhos que eu tinha, eu dava aula para crianças reforço escolar. Então, assim, eu já tô acostumada a ensinar desde aquela época, né? Tive vários alunos, assim, que hoje estão grandes, gente, tô ficando velha, meus alunos, tem aluno até que foi pai. Eu olhei e falei, ai, Jesus. Então, assim, já tem esses alunos, né? E eu já dei aula de maquiagem também. Eu sempre fui de dar treinamentos. A minha primeira palestra, eu vou contar uma coisa bem engraçada. A minha primeira palestra, eu dei pra minha equipe, eu fazia marketing multinível, e eu dei pra minha equipe aqui no Boqueirão. Você também fez marketing multinível? Vários. Eu fiz. Fiz vários. Fiz Herbalife, fiz Mary Kay. Você era de qual linha na Herbalife? Do Wilson. Do Wilson? Eu era do Carlos Peixeira. Não lembro. Carlos e a Fátima. Do Peixeira lá do Rio de Acho que eu lembro mais ou menos a Fátima. A Fátima me lembra, assim. Sim. E eu tava quase chegando em Get. E aí, enfim, eu fui dar um treinamento no EVS ali. Eu fui dar o treinamento pra minha equipe. Já tava com 17 pessoas na minha linha ali. E eu descobri no dia que eu ia dar o treinamento. Era dia do meu aniversário. Eu descobri no dia que meu marido tinha me traído. E eu fui dar o treinamento. E eu acho que, no fundo, é sobre isso, sabe? É sobre você não associar uma coisa na outra. O ex-marido? O ex. Eu descobri no dia. Então você descobriu aqui no Brasil e mesmo assim foi para os Estados Unidos? Foi. Não, eu queria separar, vou envolver uma... Pra buróloga tá faltando chifre, né? Não, o que aconteceu? Você sabe que burólogo não tem chifre, então... O que aconteceu? Como ele tinha saído do trabalho de muitos anos, aconteceu que, assim, houve um certo medo, né? Houve um medo muito grande, porque ele meio que olhou e falou assim, pô, eu abandonei 5 anos de empresa, e você, assim, olhou e falou, meu, tipo, e agora? Você tirou toda a minha estrutura. E ele falou, sem você, se a gente não for casado, eu não vou. Aí eu já tinha, assim, jogado já sabia que eu não queria, né? Já tava super, mas eu falei, bom, não vou deixar ele passar por isso. Eu sou muito, assim, sentimental. Eu não faço nada na base do ferro e fogo, sabe? Eu sou muito cautelosa com o que os outros pensam, com o que os outros sentem. Eu coloco o coração também com cautela. Eu já tinha tomado a minha decisão. Já sabia que eu não queria estar mais ali casada, mas eu jamais ia prejudicar ele por causa de uma decisão minha, sabe? Eu tenho muito disso, assim, eu penso muito em você em relação ao que você vai passar com a minha decisão. Uma decisão não, que na verdade era uma reação. Uma reação. Contra a ação dele, né? Porque... Exatamente. Mas assim, eu vi que naquele momento a minha decisão ia atrapalhar muito ele. Nós somos praticamente separados, já visto que com uma semana nos Estados Unidos nós tivemos a primeira briga realmente, aí começou a realmente desandar. Mas eu quis dizer assim, eu não assinei de fato meu divórcio aqui porque eu queria que ele tivesse a oportunidade de ir, que ele não ficasse frustrado no país. Eu não gosto de que as pessoas olhem pra mim e falem assim, a Carol foi responsável pela destruição da minha vida, sabe? Então, o que eu puder fazer e ajudar nesse aspecto, então por esse motivo ali que aconteceu. Mas o fato engraçado é que eu palestrei no dia que eu descobri uma traição, num dia que era meu aniversário, então foi extremamente frustrante pra mim, né? E aí eu fui, palestrei, fiz tudo porque eu sempre tentei não misturar uma coisa na outra. A minha vida pessoal é minha vida pessoal, a minha vida profissional é minha vida profissional. Isso entra muito no quesito que eu te falei, que você me perguntou sobre, e se o empresário for diferente do que ele está vivendo? Eu entendo e explico para ele de que é uma maneira profissional. Sabe, os teus funcionários, as pessoas que acreditam em você aqui, que estão dispostas a vender casas, elas não têm nada a ver com o que aconteceu na tua casa. Então a gente tem que tratar eles de maneira fria, com objetividade e com o lado profissional. É assim como eu lido com a minha vida. Então eu fui, palestrei, foi tudo bem, coisas maravilhosas, coisas boas aconteceram. E depois eu voltei pra casa, senti minha dor e resolvi meu problema. Então eu faço isso até hoje. Tem vezes que eu tô postando coisa e tô com conflitos que eu tenho que administrar. Entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta pessoal da minha visão de mundo, né? Tá gostando, Carol? Tô, muito legal. Nós estamos caminhando para o fim, não sei se a Carol da agência, eu penso que todo mundo conhece. Sim. Então, como eu sofri com essa coisa de querer ser super-homem,
Mas a gente quer ter a nossa, não, eu Sim, não digo intimidade, mas fora isso que a gente presta de serviço para a sociedade, a gente quer ser sim. reconhecido. Então a E ideia as aqui pessoas não conhecem o nosso eu, às vezes, então a né? ideia aqui é mostrar o eu. Mas vamos falar da Carol futurista, da Carol empresária, empreendedora, visão de área. Como que a Carol está tratando essas variáveis do futuro, incerto, de metaverso? Então, eu considero hoje que o metaverso está muito distante da nossa realidade. Isso vai demorar a acontecer. Eu coloco para ele aí mais ou menos uns 4 anos para ele viralizar, se viralizar. Pode ser que no processo não viralize. Tá, Por exemplo, o que aconteceu com o TikTok, né? Ele já está acontecendo aí há algum tempo, ele ainda está em alta, mas eu não dei atenção devida a ele na hora errada. Por quê? Eu lido com empresas, né? O que eu faço ali, nós lidamos com empresas. Então, se a empresa não precisa estar ali, eu não vou fazer o meu cliente perder tempo. gastando energia, remando, tem que pegar onda quando. Exatamente, quando ela tá ali, quando ela tem que pegar. Então agora, hoje chegou a fase, já notifiquei as minhas meninas ali há mais ou menos uns 3, 4 dias e falei assim, a partir de hoje todos os clientes precisam ter TikTok. Mesmo que eles não gerem conteúdo para lá específico, devido a essa falta de tempo, a partir de hoje todos eles têm que ter TikTok e nós já temos que ser especialistas em TikTok também. Porque aguentamos todo esse processo, e nesse meio tempo eu estava vendo o TikTok, entendendo, mas já aguentamos todo esse processo porque ainda não está ali 100%, ainda é o Instagram. Mas o boom que aconteceu no Instagram há 2 anos atrás, que foi o que aconteceu no Facebook em 2015, o tempo da vida útil do Facebook depois foi mais ou menos 1 ano. A gente já está no Instagram, ele deu esse boom há 2 anos, ele está perdurando por 2 anos, e agora muitos segmentos já estão se perdendo e indo para o TikTok. Então a gente tem que ter essa noção, ainda não é 100%, né? Mas tem que ter essa noção. Então digamos que a gente ainda está na fase de posicionar o cliente na parte do TikTok e Instagram. O metaverso ainda está muito distante, eu recomendo ele para empresas muito grandes, empresas assim maiores, né, assim que tem uma estrutura para demandar energia para outros projetos para se posicionar. Digamos um McDonald's da vida, coisa desse tipo. Agora, por exemplo, as empresas aqui regionais, né, as empresas até mesmo nacionais, mas que atendem uma quantidade de clientes mais uma quantidade menor de clientes, eu acredito que o Segmentado. metaverso ali é caro, é um custo caro para produzir lá e tal. E assim, não acho que ainda é algo que traz retorno. Tá. Não é um negócio que se monetiza. E eu trabalho muito na base do que é monetizado, entendeu? Então, para mim, hoje não tem essa referência, né? Assim, mas eu acredito que pode ser que ele dê esse boom sim. Tá. Ainda nessa linhagem. Na internet a Avenida das Maravilhas, as pessoas não assediam ninguém moralmente, sexualmente, elas estão mostrando aquela Lamborghini, Casamento que é casamento perfeito, perfeito, família, tal. Beleza? Não sei se você tem cliente assim ou você faz essa tenho. leitura, né? NFT. NFT, eu penso que vai validar tudo isso. A pessoa está do lado da Lamborghini, peraí, deixa eu ver se está lá no NFT dela. Como que você vê a questão da NFT? Eu também acho que é algo que pode dar certo ou pode não dar. Está em expansão, né? Muitas pessoas já estão fazendo. Tenho aqui um amigo que representa bem isso na cidade, um colega de trabalho. Mas, assim, não é algo ainda que é o real, assim, que já está. É por isso que eu falo. A empresa tem que ver até onde a estrutura dela permite, tanto de investimento quanto do que é necessário. Nós não podemos fazer coisas que não são necessárias para o nosso momento. Por quê? Porque isso demanda energia, demanda tempo, demanda gasto e investimento e não te traz um retorno necessário. Então, eu trabalho muito na base do que é necessário para o cliente. Entendeu? Se eu achar que é necessário para você ir lá entregar panfleto, fazer ação na rua, a gente vai fazer, porque o meu objetivo é trazer dinheiro para dentro da sua casa, para dentro da sua empresa. Então, assim, é um mercado promissor. Eu acredito mais nele do que no metaverso. Tá. Acho que são coisas assim que o metaverso, na verdade, vem mais da parte do Facebook, que é o Mark. E pode ser que, assim, o Facebook perdeu muito espaço, o Instagram está perdendo muito espaço, né, diminuindo o alcance, eles erraram muito nesse aspecto, eles diminuíram muito o alcance para conseguir ganhar o valor do patrocínio, né, do tráfego pago, e automaticamente isso cai a rede social deles, porque não tem aquele glamour, aquela beleza, aquele status do seguidor e tal e tal. Então pode ser que o metaverso não dê certo. Então por isso que hoje eu não vou colocar minha energia nele, porque é muito provável que pode ser que caia também. Agora o NFT eu acho que pode ser algo que seja mais promissor. Assim, tem muitos influencers fazem já, né? Assim, já é uma coisa que o influencer já está indo para esse lado. Aí tem que ver se os seguidores, os meros mortais, vão entrar ali para interagir com aquilo, o empresariado, assim, vai ter que ver se vai colar. Ainda hoje não é uma coisa que eu empenho muita energia nisso também. Não está assim. enganjando, né? Não, então você acha que a manutenção das redes e das mídias sociais... Até porque, desculpa te cortar, a pandemia trouxe empatia.
E isso vai um pouquinho contra a empatia do eu, A assim, pessoa tá então... pensando na grana, parte financeira. Eu digo que isso daí, na verdade, teria dado mais certo, esses dois, inclusive o metaverso, antes da pandemia. Inclusive, esses projetos com certeza foram criados antes da pandemia. Sim, E aí a pandemia veio e mudou muito a linha de raciocínio do ser humano, sabe? tá, tá, tá. Carol, eu acho que você deu uma aula aí de vida, né, Camila? Tá vendo aí, menina? Não, porque essas menininhas, eu falo aqui para as menininhas aqui e tal, quando você for arrumar namorado e tal, porque às vezes eu vejo mulherada, as meninas lindas e às vezes o camarada você vê que destoa, não tem nada a ver. Será que é só a figura do homem? Não, e a vida é muito mais do que essa parte de homem e mulher. Você tem que ter uma cumplicidade de objetivos, tem que pensar algumas coisas iguais, né? E eu penso que você vai levar a sua mensagem e vai ajudar muitas meninas, né? Como você já ajuda muitas empresas, mas só que você é remunerada para isso. Claro. E hoje, de maneira gratuita, você deixou uma história de vida que a menina de 14 anos já sabia o que queria, que a menina de ali um pouco mais alguns anos, a mãe tentou dar um nó, ela deu um nó na mãe e se submeteu aí, de repente, a um deslize da pessoa, não deixou a pessoa na mão até para dar um rumo. Bacana conhecer sua história, Carol. Eu não Obrigada, conhecia. muito obrigada. Já conheço a rede, já estou seguindo, fico vendo lá os stories, né? Como que faz o pessoal localizar a Carol Senati? Olha, galera, me sigam, né? Assim, Qual que é o eu arroba? acho isso muito bacana. Arroba Caroline Senatti, CENATTI. E ali você me encontra, tem a minha empresa também da minha linha de cosméticos, tem a minha agência de marketing digital. E aí são 3 Instagrams que eu vou gerando um conteúdo, assim, de pouquinho em pouquinho para estar familiarizada. É o mesmo nome no TikTok, é o mesmo nome no YouTube. Eu trabalho bastante isso. E a rede que eu mais estou presente é o Instagram mesmo. Tá. Deixa eu fazer aqui uma pergunta indecorosa para você. Você falou lá da questão da família. Como que um esposo lida com essa mulher que não tem horário para almoçar? A Carol tem um horário ali que desliga para a família? Não, não tem. E eu fiquei bem triste, assim, esses últimos dias. Eu tenho escutado muito assim, eu não chamei a Carol porque ela estava muito corrida. Não chamei a Carol, que coitada, ela não para, fiquei com medo de atrapalhar ela. E às vezes a gente também precisa que chame. Já visto que eu voltei dos Estados Unidos para isso, para ter meus amigos perto. E acho que porque eu posto muito a minha rotina agitada, né? Porque eu posto o dia a dia, às vezes as pessoas têm esse medo, achando que a Carol é intocável, sabe? Eu não vou chamar, tô triste, não vou chamar minha amiga porque a Carol já tem muito problema, eu não vou dar mais problema para ela. Então, assim, eu não quero que as pessoas vejam isso em mim. Né? Eu até olhei e falei, nossa, será que eu tô passando essa imagem para as pessoas? Mas é porque, de fato, a minha vida é muito correria e eles acham que eu não tenho esse tempo. Mas eu tenho tempo para meus amigos, eu quero estar perto dos meus amigos, então não hesitem em me mandar mensagem. E assim, em relação ao esposo, né, que você perguntou, ele trabalha tanto quanto eu. Então a gente está muito sintonizado nessa parte, graças a Deus, né? A gente tem muito essa correria, a gente tenta sempre estar junto ali, a gente já mora junto, a gente já é casado nesse aspecto, então é mais ok. Mas a gente está na mesma fase, então a gente não estranha. Não é um problema do meu relacionamento nesse aspecto, porque ambos estão assim. Quando ele não estava, era um problema assim, tá? Era desesperador. Aí depois ele já logo entrou também no mesmo ritmo de trabalho, né? Que com a imobiliária dele, que é bem corrido, os corretores dele. E aí agora a gente está bem parecido, em fases iguais, né? Inclusive as novas mudanças, tal. A gente está numa fase muito igual, ambos. Então tá tranquilo nesse aspecto, graças a Deus. Show de bola. Carol, tem alguma coisa mais que você quer completar? Eu queria agradecer, né, pela oportunidade. Eu acho magnífico essa coisa do podcast, porque vocês dão a oportunidade para nós, somos pessoas públicas, de contar um pouquinho mais do nosso eu, coisa que a gente não para o dia a dia para fazer. Então, muito obrigada, parabéns pelo seu empenho, assim, acompanho, já conheço a Costa do Sol ali, é um nome forte na cidade. Parabéns pelo posicionamento, sua história de vida também é linda, né, independente dos caos que a gente passa na nossa vida, nós também temos um case de sucesso. E eu tenho certeza que essas pessoas lhe admiram muito. Então, muito obrigada pelo convite. Espero voltar mais vezes. Não, na verdade aqui quem tem que agradecer sou eu. Você sabe que o podcast, a ideia vem... Eu tive um problema de depressão, né? E ali perto da pandemia eu começo a me curar. Daí eu falei, não, vou montar um podcast. Por isso eu lhe digo que com a pandemia nós ficamos um pouco mais empáticos. Então, Perdemos um pouco, acho que o piloto automático. Tirou do piloto automático, eu liguei para um amigo meu, para um compositor, para o Cris, né? Chico Mico, Chico da Jane, Chico do Quintessência.
Ai, gente, eu adoro Quintessência. Eu sou fã, você acredita? Primeiro show deles eu sei todas as músicas. Primeiro show da vida deles, há 20 e poucos anos atrás, eu levei. Eu sei todas as músicas. Eu fico louca pra fazer o marketing deles, que eu falo assim, eu queria estourar eles, porque, gente, eu acho maravilhoso. Não sei como esse povo... Então eu vou fazer o seguinte, Paulinha, tá escutando aqui, ó? Eu vou ligar pro Fred, eu e o Fred vamos voltar ao passado. Daí a gente vamos trazer o Giovanni de volta, vamos trazer o Doca, vamos trazer o Cris. Vamos fazer um especial Eu, Fred Restrito, Carol Senati nos bastidores. Maravilha, bora. Nós na executiva, ela dando publicidade. E vamos fazer aí, voltar ao Quintessência do passado. Bora, o Quintessência está maravilhoso, hoje com uma roupagem nova, uma ideia nova. Mas o Quintessência eu tenho uma paixão. Eu gosto de todas as músicas. Se você puxar uma aqui, eu vou continuar cantando. Eu era fãzona dele. Uma música que eu gosto muito, inclusive eu vou gravar com o Tico, ela. Quando acaba o amor e a gente não espera. Quando acaba o amor, dói demais do que já era em quem viveu essa dor. É isso mesmo. Sabe que o novo amor supera. É o Tico Mico, meu amigo. Inclusive a nossa música aqui do podcast do Causal Case, eu tinha pedido para ele há um ano para fazer a música, aí ele me chama, né, Camille? Um dia antes, qual que é a ideia mesmo do tema? Eu mandei para ele, escrevi. Fez na hora. Daí ele tirou uma coisinha ou outra, daí ele colocou, eu fiz a letra, ele colocou a melodia e ficou a música do Causal Case. O Doca, que era do violão, é quem cuida da minha informática. O Tico, até outro dia, que eu demorei para colocar computador melhor, ele que cuidava dos monitores, da parte eletrônica. E o Paulo, o vocalista, até trabalhou comigo numa outra empresa que eu fui me meter de ser sócio investidor. Então a gente tem uma relação muito bacana. Todos os aniversários nós estamos juntos. Show. A minha relação com eles é mais de 30 e poucos anos. Eu vendia o nosso grupo para tocar no lugar. Já vendi o Quintessência também. Empreendedor, né? Empreendedor, né? Mas na verdade nós tínhamos empatia, porque nós gostávamos, nós tínhamos a mesma referência, que era o Soeto na época. Quando eles gravaram Ventos Areais, um CD antes, eles tinham as músicas lá. Que lindo foi a nossa vida 2. Daí tinha Santa Luzia, luz do dia, clareou. E a batida do Soeto era uma batida diferente. Nós fomos horas no ventre dos areias. Pessoal lá da sua área, lá de Zona Norte, né? São Paulo. Então, minha história com o Quintessência é a história... O DVD deles... O último, né? O que foi no Boulevard, eu e o Fred trabalhamos ali 4 meses incansável, desde o começo. E na semana do DVD eu fiquei 4 noites sem dormir, trabalhando de dia e de noite no DVD. Coloquei vários artistas aqui no prédio ao lado. Trouxemos aí todos os músicos que nós queríamos, né? Então nós temos uma história bacana. Bacana saber que você gosta do Quintessência. Então vamos armar lá para a Carol fazer o trabalho. Vai no show. O esposo também gosta também? Gosta, ele adora, ele gosta também bastante. O Thiago gosta da festa. Então tá. Carol, deixa uma mensagem para quem está nos vendo e nos ouvindo, uma mensagem que inspire, uma mensagem aí geral, mas em especial eu quero transformar você aqui agora na porta-voz da mulherada, que a mulherada consiga absorver um pouquinho da sua mensagem. Eu acho que você ajuda muito aí a questão da não Inclusive, adianta... eu só contrato mulheres, já para tentar ajudar mais, estão lá no terreno. Não adianta a mulher se intitular ser empoderada, ela tem que ser, e você é. Obrigada. Tá? Meninas, eu sei que é um caminho difícil, eu sei que é um caminho árduo, às vezes, que nós fomos programadas, né, a estarmos ali no segundo plano. Mas isso não institui que você precise impor as suas coisas com raiva, com falta de pudor, com falta de coerência. Né? Saber expor os nossos pensamentos, sejamos homens ou mulheres, é dizer o que está correto e ter as nossas convicções. Você não precisa acreditar em todo mundo, nem estar de acordo com o que aquela pessoa está dizendo. De igual forma, essa pessoa não precisa estar de acordo com você. Mas precisa haver uma tolerância. Então, se você, mulher, está em um ambiente que não lhe cabe, que não é tolerante com as suas convicções, saiba que talvez seja a hora de sair de lá. E saia quantas vezes for necessário. Saia, mude quantas vezes for necessário, porque você é autora, você é o autor da sua própria história. E é por isso que você tem uma vida linda pela frente, independente do que disseram sobre você. Eu tenho a certeza que você pode mudar a sua história, está nas suas mãos. Show de bola. E Camille, tem nem que falar mais nada depois disso, né?
Ela deu um show. Carol, obrigado Obrigada. por ter vindo. Obrigada. Eu acho que seu conteúdo vai ajudar muito a mulherada. Obrigada, que bom. Tchauzinho. O seu pensamento diferente fortalece o meu contraponto. Não sou seu inimigo, mesmo do lado oposto. Adversários do bem, no jogo onde quem sai vitorioso é aquele que compartilha sua história de vida pra ajudar o outro. O mundo parou, mas eu não quis descer. Em meio ao caos, eu só quis vencer. Reinventando, transformando, sendo mais consciente. Pra que minha história lá no futuro seja exemplo de case. Do caos ao case, 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 do caos ao case.